Salve, estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje eu tô com a Zoe Martins. Ou é Martins ou Martins? Martínez. Eu só dou bola fora aqui. Ele nem lembrava de mim. Eu participei do outro podcast. E aí ele hoje, prazer. Aí eu, prazer. Pior que eu faço isso direto. Eu participei do Morning. Aí eu, não te conheço do Morning. Eu te conheço do Flow. Sim. É que eu confundi. É que eu te conheço, assisto já vários conteúdos e tal. Então... Desculpa, minha memória é uma bosta, tá bom? Tudo bem, a verdade perdoado. é essa, é a sequela de ser maconheiro, né? Dizem que não faz mal, aí ó, como que faz. Faz mal. Olha pra essa câmera aqui, né? Essa é a sua Eu câmera. desacostumei, eu tava te falando. Pode crer, foi perseguida, né? Como um monte de gente Sim. foi perseguido por falar certas coisas que hoje é proibido Por falar a verdade. É, E a verdade dói, incomoda. sim. Ainda mais os poderosos que hoje mandam no Brasil, né? E aí E já fiquei sabendo que me adoram. Hoje eu encontrei um conhecido e falou, eu não sei o que você fez para ser tão odiada por essas pessoas do alto, né, Cleto? É porque você... Aí ele falou, na verdade eu sei. É porque você fala a verdade. Eu falei, pois é. E você é a pessoa que tem o histórico que você era da Venezuela, certo? Cuba. Da Cuba, é verdade. Olha, eu vou levantar e eu vou vazar desse podcast. Eu ultimamente não aceito dar entrevista. E por ser ele, eu aceitei. E eu sou o cara do não furado. sabe de onde que eu sou. Não, eu sabia que era um país que tinha ditadura. É Cuba. Então, por você ter o histórico de morar numa ditadura, eu acho que... E você vê que tá vendo as mesmas coisas acontecendo aqui. E você fala bastante da Venezuela também. E eu acho que você traz uma perspectiva que é única para o cenário brasileiro, por ter tido a experiência de morar num país Sim. autoritário. E eu acho que isso bate com as pessoas, entendeu? Elas têm mais credibilidade a coisa que você fala, porque você é uma pessoa com experiência nisso. E a verdade é que a gente está numa situação muito desesperadora, assim, para ser sincero. E você teve muita coragem em não... Você sabia que o ciclo estava fechando. Por que você continuou batendo na tecla, assim? Pra ser sincero, eu não esperava que chegasse no ponto que chegou. Entendi. E eu não cheguei onde eu cheguei se eu não tivesse superado o medo e seguido os meus instintos. Eu sou uma pessoa que vai muito pelo que sente no momento. Antigamente era mais pela juventude. Hoje eu aprendi a ouvir mais a minha voz interior mesmo, não ser impulsiva, mas seguir o que eu penso. Sentar e pensar, opa, será que é certo, será que não? Minha intuição tá falando para seguir isso aqui, e eu sigo a minha intuição. A minha intuição falava para eu continuar, por quê? Eu era uma grande voz na mídia, eu representava o público da direita. Representa ainda, né? Milhões. Sim, mas eu tinha um espaço na TV. Sim. Era uma audiência gigantesca. É rádio, TV, YouTube, e também no Spotify. Então, abrangia um público gigantesco. E foi isso que começou a incomodar. E aí eu falei, meu Deus e o Tutinha me deram essa oportunidade de estar aqui hoje e graças ao meu público, porque o público que me dá engajamento, e isso atrai o Tutinha, que é o dono da empresa. Você dá view. Exatamente, eu dou views, então as pessoas me querem perto. Sim. Então eu falei assim, eu não posso decepcionar essas pessoas. Porque tá se cercando o cerco, muitas pessoas estão perdendo a sua voz, outras ficaram com medo, e você vê que o discurso mudou. E eu falei assim, eu não posso decepcionar. Eu penso mais nos outros do que em mim mesma. E eu falei, eu vou continuar. E outra coisa, eu não saí de Cuba para sofrer uma ditadura aqui. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça e eu falei ao vivo isso uma vez. Tá para nascer a pessoa que vai me fazer calar a boca. E o asqueroso esquerdista que participava do programa na época falou assim, o cara lá vai calar a tua boca sim. Falou assim, isso ao vivo. Falou isso pra mim ao vivo. Como que pode defender esse autoritarismo, né? Ainda Não, bateu palma. Se vangloriar. Ele vai calar você, como vai calar a mim, como já calou nos dois. E vai calar quem todo concorda mundo. com ele também, vai calar todo mundo. Eu acho que quem concorda com ele não, só quando discordar, assim. Não. Em Cuba, as pessoas que apoiaram a ditadura receberam ingratidão por parte do Fidel. Eles foram perseguidos? Até quem apoiou? O dono da maior revista de Cuba da época, a Boêmia, ele apoiou o Fidel
inventou crimes, imputou crimes pro Batista, para as pessoas pararem de apoiar o Batista. Inventou várias coisas assim. Ele deixou uma carta antes de se suicidar. Ele se suicidou na Venezuela, porque ele fugiu para a Venezuela depois que o Fidel tomou poder. Por quê? Como o Fidel agradeceu, um dia depois, ele chegou lá no jornal, na revista, e pegou para ele. Entendi, Tomou exatamente, tomou a revista Boêmia, do dono, que o dono apoiou ele. Ele apoiou o comunista, né? Que ele queria. Comunista não tem lealdade. Sim. Comunista não conhece essa palavra. Lealdade, fidelidade, eles não conhecem. Eles são ingratos, eles só pensam nele e no poder que eles podem conseguir. Sim. Então, você que apoia esse homem aí que tá fazendo essas loucuras, você que apoia o Lula e esses aí que gostam de socialismo, não se espante no dia que chegar em você também essa censura, porque vai chegar, Monark. Uma hora chega. O Xandão já até tinha pedido para quebrar o sigilo de fontes da mídia, né? Sim. Já ameaçou ele de multa, só que ele voltou atrás, porque ele tem um certo... Ele tem que agradar a grande mídia, que é, inclusive, ela que transforma o ambiente público-político favoravelmente a ele, né? Eles endossam essas medidas e apoiam. Eles batem palma, e eles ajudam, comemoram. Né? Sim. Eles comemoraram a censura que a Jovem Pan sofreu. Na eleição, vários comentaristas foram afastados, dentre eles eu. Sim. Eu fiquei 2 semanas fora do ar, por incumprir aí leis eleitorais. Mentira, eu só falava a verdade e assim, chamaram o Lula do que ele é. Sim, eu vou evitar problema aqui. Mas uma pessoa que vai pra prisão e cumpre pena, tem uma palavra que você chama... O Lula é um bandido. Não, conde... É um bandido também. Então. É um condenado, um bandido. Mas por eu chamar dessa segunda palavra, foi um dos motivos que levaram ao meu afastamento. Sim, porque eles proibiram que esse No momento mais importante da eleição, eu fui afastada. Porque foram nas últimas semanas. Pode crer. Propositalmente. E a mídia tradicional bateu palma pra isso. Defendeu a censura, ao invés de defender o seu colega. Porque eles são concorrentes, né? Um quer mais audiência e tal, mas na hora do problema, você tem que se unir. Pode crer. Porque uma hora você será prejudicado também. Os ministros do Supremo, você acha que todos concordam com o que o homem lá tá fazendo? Desculpa, é que eu realmente tenho uns traumas Entendi. e aí eu evito falar nomes. Tá Até nos Estados Unidos, que eu dei entrevista, eu evitei falar o nome dele. Pode crer. Você acha que todos concordam com esse homem? Olha, todos estão do lado dele agora, né? Então, por quê? Porque um vai protegendo o outro, porque uma hora eles vão precisar. Ou para um voto, ou para algum problema que eles vão se meter. Sim, eles têm que se unir. Fala porque eu tô sempre em Brasília e escuto de fontes confiáveis. Um protege o outro. A mídia no Brasil deveria fazer a mesma coisa. Sim. E a gente que faz programa, né, online e tal, se você tiver com um problema e você não tiver errado, óbvio, eu vou te apoiar. Sim. A Jovem Pan não estava errada. Não, a Jovem Pan não fez nada de Pelo errado. Pelo contrário. Sim. É a única que dava voz aos dois lados. Eles davam mais voz eles davam aos dois lados, pra ser sincero. Mas eles eram, na verdade, a TV que representava o lado da direita no Brasil, né? Que é necessário que haja. A direita precisa de uma TV pra ela, tá ligado? Olha, eu acho, e era uma crítica que eu tinha a eles, que eles colocavam inimigos pra dentro. Porque esses esquerdistas que eles colocavam, em nome de não, tem que ter o contraponto, batiam palma e achavam normal a censura que a Jovem Pan estava sofrendo. Então, eles colocaram pra dentro da sua casa inimigos. Esses esquerdistas, eles normalizavam o que estava acontecendo. Sim. Os meus colegas esquerdistas acharam normal o meu afastamento. Acho até hoje, né? Eles Acham até hoje. Sim. Mas não, eles se preocupavam mais em dar voz aos dois lados. Se não tinham mais esquerdistas lá dentro, é porque são poucos os que queriam entrar. Pode crer. Tá? Eles procuravam. Se você era de esquerda e você era bom em debate e tal, eles te contratavam se você topasse. Só que nem todos topavam. Era muito difícil conseguir algum que quisesse se colocar nesse papel de ser o contraponto e oposição. Porque na época do Bolsonaro, os esquerdistas eram oposição. Agora a direita que é oposição a esse novo governo, né? Sim. É difícil nesse sentido, né? Eu acho que... Eles são conhecidos como uma rede bolsonarista de direita... Porque eles davam voz a pessoas da direita. Só por isso. Eles também batiam em várias narrativas de direita. Eu acho que tá certo deles fazerem isso. Eu não tô julgando eles por fazer isso, entendeu? É tipo a Fox News lá no Brasil, lá nos Estados Unidos.
É uma emissora normal, igual todas as outras. Jornalismo sempre vai ter lado. Sim, no final das contas tem, né? No final você tem que ter uma perspectiva, um editorial, né? O problema é que hoje em dia o jornalismo não só tem lado, como ele também tem... ele manipula, ele mente, né? Porque uma das coisas do jornalismo é a preocupação com a verdade. Sim. E quando você coloca a verdade de segundo plano e coloca a narrativa em primeiro plano, que é a que a maioria dos jornais estão fazendo hoje em dia, não importa, o problema não é que ele tem um viés. O problema é que ele está mentindo para as pessoas, tentando manipular as pessoas. Esse é o problema da grande mídia atualmente, né? A diferença de jornalista para comentarista. O meu papel na Jovem Pan era comentar e ter um lado, porque comentarista pode ter um lado. Sim. Jornalista pode ter o seu lado político como todos têm. Não adianta falar, ai, não, eu não tenho, eu sou isento. Não. Tanto direitista como esquerdista, que é jornalista, tem o seu lado. Isso é fato. Agora, na hora de eu sentar, tomar o meu belo café da manhã, eu não tô nem aí para a opinião do jornalista. Eu quero pegar um jornal e ler a notícia, a verdade dos fatos apenas. Eu não quero saber a opinião de jornalista. Sim, hoje, jornalista se tornou um comentarista. Porque comenta o fato da própria opinião. Sendo que jornalista é para transmitir, né, a notícia. Eu acho que você está dando crédito demais para os jornalistas falando que eles se transformaram em comentaristas. Eu acho que, não, na verdade, eles se transformaram em propagandistas. Sim, boa. Eles usam a mídia como uma ferramenta de propaganda. Eles não é nem a opinião deles. Não é mais jornalismo. Não é nem a opinião deles. A opinião já está escrita. Sim. Tem a cartilha. O trabalho dele é encaixar a cartilha na matéria e aí sim avançar os interesses políticos da oligarquia, né? Sim. O que você acha sobre oligarquia, assim? Eu sei que você é muito contra o comunismo, o socialismo e tal, mas eu acho que a gente tem dois problemas diferentes aí. Eu concordo que a ideologia do comunismo não é legal e nem produtiva, mas eu também não acho que... Eu acho que no cenário moderno atual, o comunismo é muito mais um fantoche da oligarquia do que realmente o protagonista do poder do capital político brasileiro, entendeu? Eu acho que o protagonista é a oligarquia. São os grandes bancos, as grandes famílias, né, os interesses internacionais, Estados Unidos, né, Europa. O que você acha sobre isso? Olha, Monark, eu acho que o que deu mais certo até hoje é o capitalismo. Não adianta você falar, não, tem suas falhas. Tem as suas falhas. Agora, o que mais deu certo até hoje é o capitalismo. Claro que tem as grandes famílias que tem muito mais poder, que dominam as coisas. Agora, o capitalismo, ele faz com que outras pessoas consigam chegar até onde essas famílias chegaram. Não. Te dá a possibilidade de você criar a tua empresa. É que isso não é bem verdade, entendeu? Por quê? Na teoria, sim, mas na prática, você vê o que aconteceu comigo. Né? Eu criei a minha empresa, a gente estava crescendo, prosperando, a gente tinha um público. Sim, pô. Quem matou a gente não foi o mercado, entendeu? Foi a política. A política que destruiu o Flow, assim como está destruindo a Jovem Pan e muitas outras carreiras aí. Sim. Então, eu entendo essa coisa do capitalismo, eu gosto do capitalismo, eu acho que é o melhor modelo, só que o capitalismo sozinho também não é tudo que rege o mundo, entendeu? Existem aquelas pessoas que utilizam do capitalismo junto com o poder político para criar um capitalismo oligárquico, que é o que a gente vive Sim. na maioria dos países. Então, eu não estou querendo desmerecer o capitalismo, eu estou querendo dizer que, tipo, dentro do nosso modelo, que é o capitalismo atual, a gente tem uma oligarquia que corrompeu o processo do capitalismo. Porque, ok, o capitalismo é ótimo porque tem o livre mercado, onde a competição é justa. Sim. Mas quando você tem um grupo pequeno de pessoas que dominam politicamente todas as instituições e também dominam grande fatia do mercado, eles podem trabalhar para impedir competição e criar um sistema totalmente corrompido que não é mais aquele capitalismo que a gente acredita, entendeu? É só mais uma farsa. Mas desde sempre existiu isso, não? A oligarquia? Sim. Eu acredito que sim, só que... O poder mais concentrado, né? Em algumas famílias e tal. Só que eu acho que com a tecnologia, o poder da oligarquia foi crescendo cada vez mais. Ela foi se tornando uma oligarquia global.
Tipo, hoje em dia você consegue espionar todo mundo. Sim. A oligarquia tem todos os nossos dados, entendeu? Eles têm muito, muito poder e foi a tecnologia que cedeu esse poder. Então, eles têm um poder de controle que a gente nunca antes viu, eu acho, entendeu? E eu acho que o problema do Brasil não é nem o Lula. O Lula é um fantoche. O problema é que quem é o cara que condiciona o poder do aquele que não pode ser nomeado? Né? Quem que dá o poder a ele? Quem que permite ele fazer todas essas coisas? Tem uma estrutura de poder por trás dele. Né? A nova ordem mundial? Eu acho que Ou você acredita que é uma bobagem? Porque muitas pessoas desmerecem, assim como falavam do Foro de São Paulo. Eu não chamo de nova ordem mundial, eu chamo de globalismo. Sim, globalismo. Porque, sim, eu acho que o globalismo existe, com certeza. Por exemplo, essa questão dos ETs, daquelas coisas estranhas no céu. Sim. Você acredita em que Isso ET? é tudo psyops. Eu acredito numa ideia que eu posso estar errada, mas né, tem que ser pensante. E se você para ler os livros sobre a nova ordem mundial e tal, você acaba juntando as coisas e você vê que não é tão loucura assim como parece. Mas essa pandemia que teve agora, a questão aí dos ETs, o próprio professor Olavo de Carvalho, lá atrás, há anos atrás, falava que uma hora eles iam colocar esses ETs e que aí ia ter que um governo mundial para proteger a todos. Isso é o globalismo. Eles querem um poder central para te proteger. Eu não acredito. Proteger. Ou seja, você ser um fantoche. Um fantoche. Exato. E eu concordo nessa questão de que o Lula é um fantoche. Acredito que o Lula é um fantoche da nova ordem mundial, com certeza. E que tem alguém por trás dele com muito mais poder que ele. Sim. E que está mandando fazer as coisas aí porque não pode dar a cara. Sim. Então, a nova ordem mundial é isso. É o poder concentrado, o poder mundial concentrado nas mãos de poucos. E você ser um fantoche disso. A pandemia, os ônibus lá, né, aparecendo aí agora no céu, e agora só vai piorar. Cada vez mais vão colocar coisas onde as pessoas vão se sentir com medo e vão sentir a necessidade de ter a proteção de alguém. Sim. E eles testaram isso com a pandemia. O medo tomou conta das pessoas. O desespero, a noia. Muitas pessoas ficaram... Tudo bem, tinha que tomar uns cuidados, porque pessoas estavam morrendo, sim. Mas o medo tomou conta. Então, essas pessoas que estão nessa questão da nova ordem mundial, testaram e perceberam que dá certo. Que uma boa parcela da população consegue ser capturada, dirigida. Né? Sim. Não, eles dirigiram a vida da gente por 2 anos. Sim, de toda a população, né? Todas essas medidas, esses lockdowns, essa obrigação de máscara. E as pessoas aceitavam de braços cruzados. Era isso que eles estavam testando mesmo. O quão a gente pode acabar com os direitos individuais das pessoas e eles ainda nos amarem por isso. Exatamente. Muitas pessoas até hoje agradecem. Ô, papai Estado, obrigada, né? Salvou. Obrigada, OMS, obrigada. Obrigado, Dória, que trouxe a vacina da China. Sim, com o dinheiro do Bolsonaro, né? Sim. Do governo federal. Sim, mas Mas aí eles criam os heróis, né? Sim, essas pessoas que esse poder por trás, eles criam a narrativa. Que importa mais do que os fatos. Com certeza. Eles elevaram o Moro pra caralho. O Moro era herói, o Salvador. Depois destruíram o Moro. Por isso eu acho errado as pessoas terem heróis. O brasileiro é carente de algum representante. De um Salvador, né? Exatamente. Ele quer o Messias, né? Exatamente. O brasileiro, ele precisa disso. Mas acredito que é da cultura, né? Da esquerda no poder durante tanto tempo aqui no Brasil. Então, essa coisa de eu cuido de você, o protetor, o Estado, né? Que te dá as coisas, que provê para você, um paizão. Então, Sim. você se acomoda. Muitos dos brasileiros hoje são acomodados. O seguinte, 2018, colocaram o Bolsonaro. Acharam que o Bolsonaro ia resolver tudo de uma hora para outra e pronto, acabou a nossa luta, né? Pronto, agora o Bolsonaro tá aí, a gente vai continuar com as nossas vidas e ele vai arrumar tudo pra gente. Não funciona assim. A gente precisa fazer a nossa parte também. Sim. Entende? Que, na verdade, eu sou meio pessimista, Zoe. Eu acho que não existe o que a gente possa fazer, na verdade. Eu acho que a gente também é fantoche desse sistema. Em relação a... essas mudanças todas. Eles decidem quem é o presidente, eles decidem quais são as leis. A gente não tem muita voz, Olha, sabe? eu tava desanimada um tempo atrás, quando eu dei entrevista em Miami também e tal. E
Eu posso ler aqui um trecho da Claro, Bíblia? claro. Você acredita? Na Bíblia, eu gosto da Você Bíblia. tem alguma religião? Não, mas eu acredito em Deus. Quando eu li esse trecho, ele meio que acendeu alguma coisa em mim, sabe? Segundo Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu, pelo menos, em momentos de desespero e de felicidade também, eu sempre tenho muito presente, sabe? A palavra, eu sou católica. Então, eu me apego muito a isso. Não, eu até acho que pra você, sua vida pode melhorar e isso é muito bom, mas o Brasil em geral, assim, eu já não sei. Eu tenho né? fé ainda. Eu tenho fé. Eu acredito que tudo o que aconteceu não foi à toa. A direita se levantou de uma forma que a esquerda nunca pensou. Bom, isso é verdade. O Lula nunca imaginou que ele teria uma oposição como ele tem. O Lula é odiado por muita gente. Você vê o Lula chegando nos lugares, ele não é popular. Não, Ele não é realmente. popular. O sistema o colocou lá, Sim. tá? O sistema colocou lá. A grande maioria do povo brasileiro se levantou. O professor Olavo de Carvalho teve grande importância e protagonismo? Teve. O Bolsonaro teve o poder de conquistar milhões e milhões de pessoas. Agora, eu não acredito que homens sozinhos consigam o que o Olavo e o Bolsonaro conseguiram no Brasil, de acordar a direita. Eu acredito que tinha Deus por trás, Deus guiando essas pessoas. Entendi. Mas Entende? será que a direita acordou de verdade? Eu acho que a direita está muito preocupado com questões do passado hoje em dia e não estão entendendo o jogo novo que tá rolando, tá ligado? A direita, ela acordou na questão de saber mais sobre política, de fazer oposição, de saber, por exemplo, que PSDB e PT são a mesma coisa, e hoje a gente vê isso claríssimo. Agora, precisamos acordar da ignorância e também do pessimismo. Seguinte, a esquerda sofreu derrotas. 2018 foi uma derrota para a esquerda que eles nunca imaginaram. O que a esquerda fez? Se organizou. Sim. Foram 4 anos e fazendo oposição e oposição, infernizando a vida do Bolsonaro e dos parlamentares, certo? Não desistiram, não desanimaram. Vamos jogar tudo pro alto. Inclusive. Eles dominaram tudo, né? A esquerda toma os lugares, tomou a mídia. A imprensa hoje toda é praticamente esquerdista, no que eu não geral. sei se ela tomou, ela sempre foi, entendeu? Não. As escolas, aos poucos, foi trabalho de formiguinha. Mas faz não foi, anos não foi já, faz 30 exatamente, anos já. exatamente. Sim. A direita, eu falo que um bebê de colo que está começando a engatinhar agora. Só que a gente não tem paciência. A direita sofreu essa derrota agora, nós sofremos essa derrota agora, e tem muitas pessoas falando, esse país não tem jeito, tchau pra vocês, tô indo embora. Eu tô nessa. Gente, foram 4 anos, 6 anos de luta, né? Porque foi impeachment e tal também. Tudo bem. Nem 10 anos de luta ainda. Outra coisa, muitas perguntas que chamam pra mim. E o próximo presidente, será que vai ser a Michelle Bolsonaro? Será que vai ser o Tarcísio, o Zema? Gente, eu não tô nem aí. Faltam 4 anos. 4 anos, uma coisa muito mais importante do que pensar no próximo presidente, sabe o que é? Pegar um livro e começar a estudar. Não. História. Começar a estudar sobre a nova ordem mundial. Começar a estudar sobre os governos anteriores do PT. Começar a se informar, ter cultura. Sim, ter sim. cultura. Para pegar uma câmera, começar a gravar e influenciar outras pessoas. Mas é por isso que eles vão censurar Outra a mídia. coisa, porque paciência. as pessoas não façam isso. Paciência para ter amigos de esquerda, por exemplo, e conversar. Uma das minhas melhores amigas é a Paulinha do Morning. Pode crer? Uma das minhas melhores amigas. Assim, eu posto uma foto com ela, 1000 comentários xingando a menina. Não respeitam a minha amizade. 1000 comentários xingando a menina. A Paulinha já mudou alguns posicionamentos dela por causa do nosso diálogo. E eu também entendi outros posicionamentos dela por causa do nosso diálogo. Eu tenho paciência de sentar com quem pensa diferente de mim e tentar entender por que essa pessoa pensa assim e a outra pessoa, às vezes, pode achar interessante o que eu tô falando e mudar o seu posicionamento. A direita, assim, uma grande maioria, não vou generalizar, nunca gosto de generalizar, porque tem muitas pessoas que são como eu. Mas a direita precisa aprender a conversar com quem pensa diferente. A gente sempre fala para os mesmos. As mesmas palestras, evento conservador. Cara, tem que sair da bolha, tem que conversar com quem pensa diferente e não de uma forma, não, porque a pessoa vai fechar os ouvidos e não vai querer ouvir. Sim. De boa, senta no bar, tá bebendo uma cervejinha, chega um conhecido aí esquerdista, vamos bater um papo sobre a política.
A pessoa, às vezes, não muda o seu posicionamento na hora. Mas o que você falou, alguma coisa que você falou, você pode ter certeza que vai ficar na tua cabeça, na cabeça dele, Sim. e vai ficar martelando lá, martelando. Pô, essa menina tem um pouco de razão, vou lá pesquisar mais, entende? Sim, não, o diálogo é super importante, é como a gente, né, une a esquerda sociedade tomou novamente, as né? pessoas dessa forma. É que a esquerda Principalmente também não juventude. gosta de conversar com ninguém, né? A verdade é essa, a esquerda também... Mas eles são bem atrativos no seu discurso, viu? Mas eles não conversam com pessoas de direita, entendeu? Por exemplo, eu tenho a maior dificuldade de chamar pessoas de esquerda aqui pro meu podcast. Não é por falta de eu querer, entendeu? Mas assim, na faculdade, te falo, agora eu terminei a faculdade, vou pegar o diploma mês que vem, graças a Deus, que eu não aguentava mais. Tem uns radicais, sim, que não querem papo com você, te falo porque eu sofri bullying, foi horrível, não vi a hora de sair daquela faculdade. Agora, tem aqueles que você nem percebe, às vezes, que eles estão fazendo a tua cabeça. Porque uma coisinha aqui, outra lá, e nananã, com aquele papinho, né, dos pobres, de coitadinhos, não sei o quê. E quem tem a cabeça mais fraca fala, ai, é verdade. É por isso que eles são fortes, é né? elevado. Sim. Entendeu? A esquerda é muito boa em perceber que o mundo tá uma merda, muito por causa da oligarquia. Ou Eles vão do muito globalismo. nesse papo da pobreza, do pobre, de que todo mundo tem que ser igual. É porque E o jovem Brasil é um país cai. muito miserável, né? Então, é muito absurdo a situação brasileira. Então, esse discurso ganha muito força, né? Sim. Ganha força. Porque a gente Principalmente vê... por parte dos jovens, né? Sim. Quando você vai na rua lá aqui em São Paulo, você passa, você vê a Cracolândia, você vê gente na rua e tal. Você não quer, ninguém quer que a situação do país seja essa, entendeu? Ninguém Claro quer que a pessoa. não, pô. Então, quando vem uma pessoa assim que reconhece esses. Porque um problema da direita, às vezes, é de não reconhecer que o Brasil é um país de merda. Tá ligado? É um país. Ué, como assim? Com a direita não reconhece? Tipo, não reconhece alguns abusos do país com o povo brasileiro, tá ligado? Por exemplo? Eu acho que tem eles não têm tanta pressa para resolver problemas que são urgentes, tá ligado? O problema da miséria é urgente. E aí o cara de direita normalmente ele vem e manda aquele discurso, não, eu entendo que é urgente, mas a gente tem que ser responsável fiscal e tal, mas não trabalha como resolver esse problema, entendeu? Como assim não? A direita traz um discurso realista. A Qual? esquerda Qual não. o discurso Ué, da- é muito fácil pro Lula falar, eu vou tirar vocês da miséria, me elejam pra vocês verem. Aí chega ao poder e é só papo. É só papo, é narrativa. Não, eu Na concordo. prática, não. O Lula é só papo. A direita, pô, basta ver o Bolsonaro. Você pega os números do governo Bolsonaro, que o Lula mesmo falou que eles vão ter que criar uma narrativa, né? Pra direita não voltar ao poder e tal, eles vão ter que criar uma narrativa. Olha isso. Eles querem construir uma narrativa É o que eles mesmo, fazem, né? mesmo sendo mentira, é tomada como verdade por causa da mídia, que Sim. coloca isso, implementa na sociedade como uma verdade e as pessoas acabam aceitando. Então, o governo Bolsonaro desburocratizou, facilitou, né, a abertura de empresas, o desemprego caiu a um nível histórico, gerou emprego. Não caiu ao nível histórico. Não, A gente ainda tem bastante desemprego. há anos, o número não chegava ao número que chegou. Sim, só que, pô, ainda é alto, né? 8% de desemprego é alto. O país estava endividado. Ainda tá, né? Não, sim, mas o país estava no fundo do poço Ainda tá. por causa do governo da Dilma. Mas é que o país não melhorou tanto, entendeu? Não, sim, mas foi muita corrupção. Foi muita roubalheira. Sim. Quando começamos a avançar, o que aconteceu? Pandemia. Veio a pandemia. Sim. 2 anos daquela lenga-lenga que o Bolsonaro falava que era importante a economia e a saúde das pessoas, que precisávamos achar um equilíbrio, mas não, o que fizeram? Se juntaram contra o Bolsonaro porque não estavam nem aí Economia pra a saúde. gente vê depois. Não estavam nem aí pra saúde das pessoas. Não, Eles não. só queriam complicar a vida do Bolsonaro. Sim. E complicando a vida do Bolsonaro, complicou a vida de todos os brasileiros. Sim, de todos eles os pagadores de imposto. Eles estão cagando, a de mídia tá todos os cagando. empreendedores. A mídia pegava e fazia matéria indo em negócios e falando, ó, você não devia estar aberto, hein? Chamando a polícia pra Pois fechar é, os caras. Você pois imagina é, que absurdo. Pois é. Então, muitas pessoas perderam seus empregos, empresários que fecharam as suas portas. E mesmo com tudo isso, o governo Bolsonaro conseguiu números que surpreenderam. Não foi ruim E ganhou economicamente o governo. respeito. Ganhou respeito mundial e não de ditaduras asquerosas. Porque o Lula, ele só tem respeito de esquerdista, incompetente. Por exemplo, o Biden, que é um incompetente, uma besta ao quadrado. Eu estava nos Estados Unidos mês passado, todo mundo reclamando do governo Biden. Eu falando, bem feito, quem colocou esse homem lá?
Não consegue nem cuidar dele, coitado. Já a cabecinha dele não tá boa. É. Tá tudo caríssimo nos Estados Unidos. Os preços lá tão absurdos. As pessoas estão reclamando também, os Sim, americanos sim. lá. Eu vejo. Quem que tem o respeito do Biden? O Lula. Aham. O Lula tem o respeito de quem outra, de Tem qual respeito outro de toda a governante? Europa. De qual outro Macron, o Schultz. Nicarágua, Venezuela, Cuba. Os países sérios mesmo, que são governados por pessoas sérias e são países prósperos. Quais, por exemplo? Suíça. Eu não sei se eles são, assim, tipo, contra o Lula. O Lula parece ter Mas Os globalistas amam o Lula. Não, pô. não, Monarque, mas assim, países importantes, com economias boas, queriam conversar com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi convidado para vários eventos internacionais. O próprio Biden convidou o Bolsonaro. Mandou, né, um assessor especial para convidá-lo para aquela cúpula aí das Américas, salvo engano, que foi um fiasco. Vários países nem Não foi. compareceram, porque ele não tem o respeito de ninguém, pelo amor de Deus. O Biden tá levando o mundo Quando pra terceira guerra mundial, esse cara aí. Não, quando você olha os Estados Unidos, né? Você pensa no quê? Num presidente forte, É, com os garra, americanos, né? Que passe aquela imagem de, meu Deus, medo desse homem. Você olha pro Biden. Ele não você consegue nem vê. completar uma frase. Gente, ele não sabe andar de não bicicleta mais. representa um país como os Estados Unidos. Jamais. Então, o Bolsonaro ele conseguiu ganhar o respeito também por causa do nosso agronegócio, do trabalho da Tereza Cristina. Mas sabe o que faz eu achar que o Lula não é tão mal visto assim? Ah. Quando ele ganhou, Estados Unidos, Europa, China, Rússia, Ui, entendeu? olha esse país. Todos esses países meio que foram falar assim, não, o Lula ganhou, é isso aí mesmo. Você acha que alguém, de verdade, respeita um homem com o histórico do Lula? Eu acho que para esses atores geopolíticos, eles não se importam muito com isso. Eles só veem o como o Lula pode ajudar eles nos seus interesses. E é isso que tipo, quem que vai me ajudar mais, o Bolsonaro ou o Lula? Eu acho que o Lula vai me ajudar mais, então eu gosto dele e vou Por apoiar. causa dos benefícios. Agora, mas com não é o que governo eles- Bolsonaro, eles por que era respeitam. interessante para eles manterem, né, uma proximidade com o governo Bolsonaro? Porque estavam vendo que estava se tornando um país próspero. E quem não quer ter diálogo e conversa e benefícios com um país próspero? É que o Bolsonaro, ele era bem mal visto na Europa, bem mal visto nos Estados Unidos. Ele só... Pega os nomes das A pessoas China que... não gostava tanto do Bolsonaro porque ele já falou... Pra mim é um elogio A China não gostar? que me chamem de bolsonarista e que o Bolsonaro seja rejeitado por um ditador como o da China, por exemplo. Que o problema Pra mim, isso me faz ver que meu voto foi certo. é que quando a gente tá falando de país, a gente não pode ficar pensando como pessoas, entendeu? Tipo, a China, por mais que seja um país autoritário e uma ditadura, eu concordo Sim. com você, eles são também o maior consumidor da Ásia e, inclusive, o maior exportador de mercadorias do Muito Brasil. Né? espertinhos, né? Pegaram o lado bom do capitalismo, Sim, sim. o péssimo do comunismo, do socialismo, a mesma coisa no fim na realidade é a mesma coisa, comunismo e socialismo. Então eles pegaram aí o livre mercado, que o socialismo super condena, mas na hora de falar, o bloqueio dos Estados Unidos, Cuba joga a culpa no bloqueio, mas vem cá. Vem cá. Vocês não são contra, né? A ideologia de vocês não é contra o livre mercado? É contra. Então, qual o problema de ter um bloqueio? Né, nesse sentido, sim. A Mas China- eles não são realmente contra A o China mercado. pegou, eles adoram o mercado. escravizou todo mundo, deixou todo mundo escravizado lá. Os chineses não têm liberdade de expressão Não tem. e tornou o país riquíssimo, mas para quem? Para os oligarcas chineses. Você acha Sempre os que o oligarcas que se dão chinês... bem. Óbvio, sempre. Mas você acha que um chinês comum tem uma vida boa lá, por mais que o país seja rico? Eu acho que se ele não quiser ser ativista político, ele pode ter uma vida boa. Acho que tem muito chinês que tem vida boa, pra ser sincero. O país, tipo, tem cidades Empresários, enormes lá. empresários? Eu acho que tem muitos empresários Pois é. na China. O problema é que esses empresários ligados à ditadura, né? Sim. Se você quiser ter uma vida boa, você tem que Eu acho muito difícil um ceder ao- empresário não ter ligação com Não, o todos regime. todos os Não tem empresários como. têm. Uma vez, o cara mais rico da China, que é o Vende Jack... a alma pra ter dinheiro, a alma pro demônio pra ter dinheiro. Sim, mas é o que todo mundo faz, Não, né? desculpa, não generaliza, não. Não, a maioria das pessoas fazem Eu fechei isso. muitas portas porque eu tenho convicção do que eu falo. E hoje estou nessa situação aí, né? Por causa disso, inclusive. Por causa disso. eu Mas também, minha eu consciência entendo. tá limpa e eu sou muito transparente com as pessoas que me seguem. Não, eu entendo, Então- eu entendo. Mas, tipo, a questão é, a China é um importante parceiro comercial do Brasil. Então, a gente não pode ficar de mal da China, Oh, entendeu? mas a China precisa da gente também, né? Quem que alimenta? Quem que alimenta eles?
Sim, só que a China não faz nada de mal pro Brasil, entendeu? Tipo, eu sei que eles compram um monte de coisa aqui do Brasil, estão tentando manipular o nosso mercado e tal, mas eles não... Não é igual os Estados Unidos, tá ligado? Que impede o desenvolvimento do Brasil e da América Latina inteira há décadas, porque eles não querem uma potência dentro do território das Américas, entendeu? Então, eu acho que a China hoje seria um aliado mais importante do que os Estados Unidos, apesar de ser uma... Porque, vamos ser sinceros, os Estados Unidos também não é tão melhor do que a China, assim, entendeu? Ah, não, Monark, para, meu. É que, tipo, dentro da população, a liberdade individual deles, eles têm bem mais do que a China. Mas nos o Estados país, Unidos. se a gente for pensar no país dos Estados Unidos como agente internacional... Cheio de oportunidade, cara. Não, mas como agente... Eu sei, você tá Quem falando é da população. inteligente e quer empreender lá, meu Deus, fica milionário, para. Não, o tanto de brasileiro que eu conheci agora, mês passado, que mora lá um tempo e abriu empresa e tal, como em qualquer lugar que te dá oportunidade. Se você tem inteligência, você sabe fazer negócio, você chega longe. Os Estados Unidos são um lugar para isso. Não, eu concordo Você com vai você. pra China, e aí? Também dá pra chegar longe na China. Dá pra chegar. Agora você tem que vender tua alma pro demônio Mas e nos ser Estados Unidos amigo. você também tem que vender sua alma pro demônio. Me diz se os Estados Unidos escravizam seu povo, como a China faz. Olha, eu acho que... Ó, o que eu tô falando dos Estados Unidos, que é parecido, é o seguinte. Pensa quantas guerras os Estados Unidos iniciou desde 1990. Eu olhei esse número recentemente. Mais de 100 guerras. Quantas a China iniciou, entendeu? Se você olhar o papel dos Estados Unidos geopoliticamente, ele é um ator muito mais violento do que a China. Ô, Monark, não fala isso não, Mas não é cara. verdade? Quem que invadiu o Iraque? Quem que Uai, invadiu Monark, não, mas aí... Afeganistão? Uai, Quem que invadiu o Vietnã? isso são anjos, os outros países. São anjos os países. Você tem que ver as duas... Bom, o país merece ser invadido? Não, as duas partes da moeda, cara. Eu tô vendo, justamente com a China e com a Rússia. Então os Estados Unidos pegou, invadiu, porque invadiu pronto. O meu Não. argumento os Estados Unidos não é santo, não. Os caras fazem muita merda no mundo, viu? Não, eu concordo que não tem santinho nessa história. Sim. Não tem santinho nessa história e tudo um jogo de poder. Sim. Agora, você não pode olhar só, porque os Estados Unidos invadiu. Aí tem que ver também o que o Iraque fez, entendeu? Não, mas tipo, o que o Iraque... O Iraque tá do outro lado do mundo. Os Estados Unidos não precisavam invadir o Iraque, tá ligado? Ele só invadiu por causa que queria o óleo do Iraque, queria fazer geopolítica. Ou seja, os Estados Unidos, geopoliticamente, é um ator bem agressivo, entendeu? E já matou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, eu não tô falando que a China é boazinha. Eu tô falando que os Estados Unidos não tá muito longe, não. E outra, lá eles também tiveram o mesmo problema aqui no Brasil, com eleições sendo achado que foram fraudadas. Sim. O que eu não acho impossível. Claro que não. Ainda mais eles tendo votação por correio lá nos Isso, eu Estados acho uma Unidos. loucura. Então, você tá vendo que os Estados Unidos não é essa democracia pica, o lugar da liberdade. Não é, não. Ele podia ter sido na década de 70, na década de 50, poderia. Mas agora, os Estados Unidos... Inclusive, os Estados Unidos... Mas eu acho que é um dos menos piores, assim. Acho que se eu quisesse ser cidadão de um país, eu preferia ser o cidadão americano. Óbvio, eu Ou também. suíço, sei lá, ou da É. Islândia, tal. Eu não preferia ser o chinês. Mas se a gente está fazendo uma avaliação, assim, de comportamento das duas nações num cenário macro, eu não consigo achar que a China é pior do que os Estados Unidos nesse sentido, entendeu? Nesse sentido, mas eu acho que quando você pensa, meu Deus, quero fugir do Brasil porque aqui tá virando uma ditadura, aí você coloca o leque de opções, a maioria tá Eu não vou com um pra China, pezinho. eu vou para os Estados Unidos. Não, então, em que país que você pensa? Dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Claro. Então, eu acho que a história, né, dos Estados Unidos para conseguir a liberdade e tal é uma coisa muito forte, muito marcante na vida dos americanos. O patriotismo. Acredito que eles nunca deixariam chegar num nível como no Brasil, por exemplo. Eu acho que eles estão na mesma situação do Brasil. Eu acho que a oligarquia... Mas não dá para comparar a democracia lá com a daqui. Eles são mais ricos, eles têm mais tecnologia, mais Não, e a estudo. democracia é muito mais antiga. Aqui é recente. Sim, é um país mais desenvolvido que o Brasil. A independência aqui é recente. Mas a qualidade da Beleza. democracia deles e da nossa é tipo... Lá o sistema judiciário deles é bem melhor do que o nosso. É. Né? Pelo menos, é mais sério. Sim. Mas já tá ficando meio esquisito também. Por exemplo, recentemente lá, o Suprema Corte americana vazou uma decisão que eles poderiam tomar. Foi aquele negócio do aborto, entendeu? Então, o Supremo dos Estados Unidos, ele nunca fala. E ele já tá começando a falar, imitando o Brasil, tá ligado?
Então, é só isso que eu falo. Mas eu acho que é muito difícil, assim, chegar numa situação como a daqui, por exemplo. Pode ser que tenha retrocedido em questão de liberdade? Acredito que sim, principalmente pela questão da falta de transparência na eleição aí do Trump e do Biden. Só que comparar os Estados Unidos com o Brasil não dá, entendeu? Isso aqui é subdesenvolvido. A gente é colônia dos Estados Unidos, né? Democracia recente, entendeu? Lá não, lá é outra história. Não tem como comparar, não tem. Acho que é difícil comparar. Não. Podemos falar que está faltando liberdade, porque teve retrocesso econômico, social, cultural, enfim. Agora, comparar com o Brasil, eu acho muito difícil. Comparar um país de primeiro mundo, porque continua sendo um país de primeiro mundo, com um país subdesenvolvido. Porque aqui é subdesenvolvido até mentalmente, né? As pessoas, né? Sim. O pensamento das pessoas. Sim. Não, eu entendo, eu concordo com você. Eu só faço uma comparação em quesito de qualidade de democracia, né? Eu acho que os Estados Unidos está deteriorando ao ponto de ficar parecido com o Brasil em certos quesitos, entendeu? Olha, eu te falo só uma coisa. Que eu preciso dar um jeito de não deixar que a raiva me domine, entendeu? Por quê? Não, pela situação. Pela situação que a gente está vivendo aqui mesmo. Porque que a indignação, sabe? Não me domine. Já pensou em vazar? Ir para outro país? Mês passado, quando eu estive nos Estados Unidos, muitas pessoas falaram, fica aqui. Só que eu não consigo. Por quê? Você Porque não eu é tenho nem... apego. Não, eu sou, né? O quê? Eu cheguei aqui aos 12. Entendi, Eu sou naturalizada. Entendi. Meus amigos estão aqui. Meus pais, minhas irmãs. Eu não consigo, sabe? Por mais que eu esteja desanimada um pouco, mas que essa questão da minha fé me mantenha em pé e me dê essa pitadinha de esperança, sabe? No peito. Uhum. Eu preciso que a raiva não me domine. Porque, cara, imagina. Eu saio daquele inferno, com todas as letras. Meus pais deram a vida para chegar ao Brasil, para me dar uma melhor vida para mim, para as minhas irmãs, para termos liberdade e prosperidade, né? Perspectiva de crescer, de ser alguém na vida, de ter dinheiro. Eu adoro dinheiro, né? Falam, Quem que não gosta? Não, mas falam, ai, meu Deus, é feio falar isso. Não, eu adoro, mas adoro trabalhar também para conseguir. Amo trabalhar, sério. Nossa Senhora, quando eu fiquei esses tempos agora off, né? Eu tava surtando, porque eu preciso trabalhar. Aí chego aqui, consigo o trabalho dos meus sonhos, porque eu sempre tive uma meta, era Jovem Pan, sempre. Desde que eu já fui assessora da Bia Kicis, aí quando eu levei ela para uma entrevista na Pan, eu entrei lá, pisei e falei, eu quero trabalhar aqui. E ela é testemunha, eu falei, eu quero trabalhar aqui. Lutei, batalhei, dei meu sangue, me dediquei, consegui, agarrei com todas as forças essa oportunidade. O que aconteceu? Meu trabalho era o quê? Meu trabalho era ser comentarista. Comentar, dar a minha opinião. Sim. Que coisa mais apaixonante para uma pessoa que saiu de uma ditadura do que viver em outro país e dar a sua opinião. Sim. Poder vomitar tudo que você pensa. E com a verdade. Com a verdade, que os esquerdistas colocam como mentira. Mas são os fatos. Sim. São fatos. Eu trabalhava com fatos. E aí, de uma hora para outra, eu me vejo assim, sem o meu emprego. Por quê? O que eu fiz de errado? Dar a minha opinião. Que incomoda muito. Opinião proibida. Tinha a opinião errada. Cara, imagina isso. Aí falam, você grava vídeo, você tá agressiva, você tá muito brava. Cara, não é tanto raiva, porque eu tento não colocar esse sentimento ruim assim que eu sinto às vezes. Eu falo, não me pertence, sabe? Sim. Não me pertence. Mas é que eu falo com firmeza. Eu falo com convicção. Eu tenho muita convicção do que eu falo. Eu acredito no que eu falo. Sim. E o Paulo Matias, que ele já deu entrevista aqui, ele falava pra mim, eu acho muito legal você, Zoe, sabe por quê? Porque você é uma das poucas pessoas que eu conheço que fala porque acredita mesmo. E não porque vai ganhar seguidor, vai ganhar dinheiro, vai ganhar fama. Ele falava isso pra mim. Sim. Eu te respeito porque você fala o que você acredita de fato. E não é para crescer na internet. Então, era um trabalho muito apaixonante, dar a minha opinião, estar aí, sabe, no cenário político. Para mim, foi uma conquista gigantesca. De uma hora para outra, ter uma opinião, né? Que o fora do padrão. Decidiu que você não pode estar na mídia. Cara, imagina isso para uma pessoa. Imagina. É, aí no vídeo, eu falo com força, com convicção, e falam que eu sou agressiva. Cara...
Sim, não, eles ainda Ser, te chamam... ser censurada pela segunda vez na vida, porque a primeira foi lá, quando eu não podia falar nada, né? É verdade. Eu tava em desenvolvimento, uma criança em desenvolvimento, né? Aprendendo a pensar e tal, até os 12 anos de idade fiquei lá. Os cubanos entre si, eles não falam mal do governo? Entre si? Alguns falam, outros, assim, porque são muitas gerações criadas no socialismo, na falta de liberdade. Então, as pessoas nascem e não sabem conviver com a liberdade. Por isso que eu falo que se Cuba um dia, e espero que um dia seja livre, vai demorar muito, várias gerações, para Cuba ser um país próspero. Uhum. Economicamente, porque o desastre foi gigantesco, mas também social. São muitas gerações com a mentalidade, né, de que o Estado cuida, de que o Estado provê, e não sabem usar a liberdade a seu favor. Se sentem muito livres e aí começam a ficar perdidos, né? Entende? Sim, sim, é tipo... É foda nascer num lugar que você não pode falar nada e de repente você tem a oportunidade de falar. Uhum. É complicado. Pessoas não sabem lidar com isso, né? Sim. Essas pessoas que estão lá. Sim, Muitas. Sim. Eles não estão acostumados, eles não desenvolveram o músculo, a musculatura de uma liberdade. Eles Mas não quem sabem... tem família fora tem uma noção. tem uma eu acho noção maior do que acontece. talvez a internet ajude a abrir a mente do cubano, né? Eu Mas sei não que internet livre. lá não é tão livre a internet. Eu Não, sei que não, tem é muito internet cara. lá, tá? Não, mas é muito cara. E dólar. Então, por exemplo... tá dolarizado lá. Não, num tudo, lugar né? que falta tudo, você vai pensar no quê? Em entrar 1 hora na internet, porque, assim, 1 hora é um pacote caríssimo de internet. E aí você dá todo o teu dinheiro para entrar 1 hora na internet, tendo a possibilidade de tentar conseguir no mercado negro um frango, alguma coisa para comer. Então, você tá passando fome. No que você pensa? Em 1 hora da internet ou em comprar comidinha para alimentar de alguma forma teu estômago? Comida, prioridade, Exatamente. né? Sim, sim. Então, quem tem a oportunidade de ter internet em Cuba são pessoas que têm família fora. Entendi. Tem manda colegas dinheiro pra meus eles. lá em Cuba que os pais estão fora, ainda não conseguiram tirar eles, e aí mandam dinheiro para eles colocarem internet no celular e conseguir se comunicar, né? Qual que é a dificuldade de tirar alguém de Cuba? Cara, assim, é muito caro. Eles fazem documento errado para você ter que refazer tudo. Entendi. Às vezes negam a saída e você não consegue sair. Então, por exemplo, uma das minhas melhores amigas de infância saiu ilegal. E aí? Saiu na ilegalidade e demorou 3 meses para chegar nos Estados Unidos. Passou pelo México, ficou no México 1 mês e meio, acredito, e em um lugar bizarro, assim, sabe? Tipo, dormindo no chão e tudo. E aí conseguiu depois chegar nos Estados Unidos. Então, tem pessoas que fazem uma travessia aí de 3 meses, passam pela selva e tudo. Meninas que são estupradas, tá? Outros que vão de barquinho. Por quê? Porque a burocracia é muito grande e é muito caro. Não são todos os que têm dinheiro para comprar a documentação, né? Fazer a documentação, comprar Você tem passagem. noção assim, de quanto seria, mais ou menos? Atualmente não, mas meu pai gastou muito dinheiro para tirar eu e minha irmã de Cuba. Isso foi em 2011. Tipo, 20 mil reais. Não, mais. Mais? Mais. Aí faziam o seguinte, atrasavam um documento. Eles faziam esse documento aqui, só que eu precisava do outro para apresentar os dois. Se não apresentasse os dois, eu não conseguia. Entendi. Eu não, né? Meus pais. Aí o que eles faziam? Atrasavam um documento. Aí o outro vencia. Aí tinha que fazer tudo de novo. Putz, aí várias vezes e cada vez tem que pagar as 3 taxas. anos nessa brincadeira aí. Aí 3 tem que pagar anos. taxa pra fazer Tem, isso. Entendi. claro. Não, é comunista o bagulho? Eu falo que eles são mais capitalistas do que a gente, meu filho. Eles são muito capitalistas. No fim é uma oligarquia Então também, é muito né? caro, Sim, muito caro. sim. Outros que têm cidadania espanhola, por exemplo, meus avós, eles têm cidadania espanhola. Eles conseguem entrar e sair quando quiserem. Entendi. Porque é de família, né? Então, a minha bisavó era da Espanha e aí os netos e os filhos têm direito à cidadania espanhola. Então, quem tem cidadania de outro país consegue sair com maior facilidade. Mas Sim. na hora de entrar, se quer, por exemplo, tem muitos que vão para fora, compram coisas para revender em Cuba. Então, essas pessoas que têm cidadania saem com a sua cidadania, mas na hora de entrar, tem que entrar como um cubano. Entendi. Eu, por exemplo, se um dia eu quiser voltar, eu queria, numa época, fazer um documentário lá, mas meus pais não me deixaram. Imagina que você tá com medo, né? Eu também senti medo, mas eu queria me arriscar e ir lá e gravar. Eu queria fazer um documentário. Aí, se eu fosse mesmo, eu não podia ir como brasileira. Eu tinha que fazer meu passaporte cubano, que é caríssimo. E vence cada 2 Por anos. que você não poderia ir como brasileira? Porque pro regime cubano, eu sou cubana. Eu nasci em Cuba, eu sou cubana. Você não pode ser brasileira. Aí eu tenho que entrar como cubana. Entendi. E aí é muito perigoso.
pra mim, que Que bom que você não falo foi, então, né? muito mal da ditadura, Pois é, você deve ser conhecida lá. eles... Sim, Fernando? já sondaram aí umas pessoas. O pessoal do estado já sondou uns conhecidos meus. Lá. Entendi, caralho. Aí, que esses merda. conhecidos falaram, não conversou com ela desde que saiu de Cuba. Me renegaram, tipo... Tá certo, Não, mas, salvar a própria pele. exatamente. E pra mim também não atrapalha nada eles me renegarem. Eles é, têm que se salvar, sim, entendeu? sim. Então, é sobrevivência. Agora, pra eu entrar, eles podiam negar a entrada. Aí eu chegar no aeroporto e falar, você não vai entrar, você não é bem-vinda. Volta pro Brasil. Aí eu tenho que pegar outro avião pra voltar. Ou, Seria o melhor cenário. sim, ou eles podem me deixar entrar e na hora de eu sair, eles não me deixarem sair. Sim. Imagina ficar presa lá de novo. Que Aí inferno seria. meus pais ficam desesperados. É, com razão. Meus amigos próximos também, para ser louca, como assim? Eu falei, gente, mas é porque falam tanto que eu minto e que eu falo que é exagero sobre as coisas em Cuba. E olha que eu não falo nem metade, assim. Porque, as coisas que eu falo, até pra mim, às vezes, é surreal. Eu falo, meu Deus, como é que isso acontece? Sabe? Sim. Então, eu queria ir lá pra mostrar, pegar um celular, gravar pra esse povo, Pra pra eles calar verem a qual é a boca realidade. deles, entendeu? Porque Teve tem uns caras que foi pra Cuba Foi, recentemente aí. foi. Você assistiu esses vídeos? Eu vi alguns, eu não vejo todos, porque realmente me dá muita raiva. Se que quiser. Eu vi um E daquele eu vou casal infartar lá qualquer do, dia. do Não, eu vi Vivo, uma ruiva Vivo. aí que foi pra lá. Ai, gente, Cuba! Ai, os familiares do Fidel estão aqui, no mesmo evento que eu. Toda feliz da vida. Nossa, mas olha, que orgulho, motivo de orgulho. Estar no mesmo ambiente dos filhos e netos de um genocida. Pode crer. Ele Nossa. perseguia gay, né? O Fidel, né? Ele e o Che Guevara, né? Engraçado, né? Tinha campo de trabalho Como que a forçado em esquerda Cuba. defende a galera que perseguia homossexuais? Não, o mais bizarro é ver homossexual com a camiseta do Che Guevara. Isso pra mim Tipo... é tipo judeu com a... cuidado com esse tópico Sim, aí. sim. Tô brincando. Viva a liberdade! Não, eu tô de boa com os nossos amigos judeus. Muito obrigado. aí. Não, eu amo. Só que é a mesma coisa, tipo, de usar aquela camiseta Sim, do sim. cara que... Que fez genocídio, praticou um genocídio com o povo deles. Exatamente, né? é um absurdo. É um absurdo. Para os cubanos que vemos isso, Che Guevara, Fidel Castro sendo aclamados, pra gente é um absurdo, cara. Tinha campo de trabalho forçado em Cuba. Mandavam gays, negros, roqueiros, pessoas que eram comunistas, mas não eram tão comunistas como os comunistas queriam que eles fossem, entendeu? Caralho! Você não era suficiente, então vou te mandar pra lá pra você aprender a ser um comunista mesmo. Uma coisa bizarra. Caralho. E quem foi o precursor do primeiro campo foi o Che Guevara. Entendi. Eu fiz um mini curso sobre isso, porque eu criei uma plataforma, Sou contra a Censura, Legal. quando eu fui censurada a primeira vez, que eu saí durante a campanha, a eleição, né? Eu fui afastada 2 semanas, aí eu criei essa plataforma, Sou contra a Censura, comecei a gravar vídeos, aí o que fez? Obrigaram eu a tirar todos os vídeos. Eu fiquei sabendo depois, a minha equipe me contou, que eu falei, cadê os vídeos que eu fiz, as entrevistas? Não, tiraram porque iam tirar a plataforma do ar porque teu conteúdo é sensível. Falaram isso pra mim. Que plataforma que era? Ai, depois eu te falo. Entendi. Pra evitar. Aí, beleza, mas eu fiquei sabendo disso agora recentemente. Minha equipe não tinha me falado. Nessa plataforma, agora a gente conversou, tá tudo bem, acredito eu. Porque Nessa estou nova, gravando, eles não falaram mais nada. Tá. Nossa, eu ia meter o louco, juro. Eu ia colocar a boca no trombone. Aí, nesse curso, nessa plataforma, o que eu fiz? Eu criei um mini curso sobre Cuba. Uhum, legal. Por quê? Pelo que eu tô te falando, que a gente precisa conhecer história. E é assustador como coisas que aconteceram em Cuba, como a história, né, se deu, os fatos, os acontecimentos se deram, aqui está acontecendo muito parecido. E mesmo? aconteceu igual na Venezuela. Eles usaram o STF lá em Cuba também? Não. La Sierra Maestra. Eles deram o golpe pela Sierra Maestra. O que é isso, Serra Maestra? Como é que fala? Serra, fala aqui? É uma montanha. Eles Eles eram ficaram com o numa exército o golpe, então. Exatamente. Ah, entendi. Exatamente, com o exército. Entendi. E os veículos de comunicação? Ah, é? Caralho. E aí depois o cara se matou, né? Porque ele perdeu o veículo dele. Não, ele fugiu pra Venezuela e se matou. Se matou Na ou se Venezuela. mataram? Não, ele se suicidou e deixou uma carta pedindo perdão ao povo cubano e pedindo pros veículos de comunicação e jornalistas nunca mais se prestarem a isso. Ah, agora é tarde demais, né? Pois é. Ele se matou, ele não aguentou a culpa.
Caralho, foda, né? Se matar de... Mas ele colocou na carta que ele inventava crimes, imputava crimes ao Batista para colocar as pessoas contra o Batista. Será que esses lacradores um dia vão sentir culpa? Porque eles fazem isso, eles inventam crimes. Os que ganham bem, acho que... Acho que vão enxugar a sua culpa, as lágrimas de culpa com dólares. Né? Olha, sinceramente, são poucas as pessoas que têm a coragem que esse homem teve, né? De escrever a carta? De escrever a carta e de se matar. Eu acho que tem que ter coragem para fazer uma coisa dessa, assim. De se matar? Eu acho que tem que ter mais coragem de continuar vivo, eu acho, na minha opinião. Olha, mas... De você estar ao ponto de você querer se matar e mesmo assim você tentar viver, eu acho que é mais corajoso, na minha opinião. Eu acho tão... Ai, assim, sabe? Ter a coragem de, sei lá, pegar alguma coisa, sabe? Acabar com a vida. É extremo. Nossa, eu acho que a pessoa tem que estar muito mal mesmo, sabe? Para fazer uma coisa como essa. Claro, com certeza. Com certeza. E assumir o seu erro também. Porque ele poderia ter se matado e pronto, né? Só mas não, ele escreveu uma carta, ele quis virou assumir histórica. O seu erro e tal. E tentar, de alguma forma, mudar a cabeça das próximas gerações de jornalistas, né? Você acha que o jovem de Cuba pensa como? Você acha que eles... Você tem contato com algum jovem de Cuba? Tenho amigos lá. O que eles pensam? A maioria quer sair. A maioria faz curso de medicina para sair. Para vir nos mais médicos. Exatamente. Entendi. Tem algumas amigas minhas que esperaram se formar para sair e desertar da missão. Ah, sair? Da missão dos mais médicos e tal. Mesmo, exatamente, ter um diploma. Entendeu? Pode crer. Só que assim, a qualidade dos médicos lá tá cada dia pior. É? Não, mas o Lula disse que os que médicos humanos são os melhores do mundo. Pô. Cara, semana retrasada teve uma notícia que vários bebês que nasceram precoces, né? Eles estavam naquela sala especial lá para alimentá-los e tal, morreram. Por quê? Por falta de limpeza. Limpeza? Caralho. A higiene. Não, mas é a melhor medicina do mundo. Que não faz nem sentido esse pra argumento. Turista, sim. Tem hospital pra turista e tem hospital pra cubanos. Você sabia? Ah, é? Tem uns hospitais que é pra turista. Entendi. E pra autoridades. E se você né, é cubano, você não consegue pra turista, só se tiver dinheiro. Se tiver dólar, você consegue. Não, você tem o teu hospital lá. Eles te proíbem de entrar, falar, não, você não pode entrar aqui, é só pra... E tem... Caraca, que absurdo. Tem mercados lá que cubano não pode entrar. Cara, e o país é deles? Como assim? Sim. Tipo, se eu sinto, como que o país é? Eu sou de Cuba, eu nasci aqui e tem um lugar que só os gringos podem entrar no meu país. E na minha época, eu não podia ir pra praia, eu não conheço Varadeiro. Não. Eu não podia ir pra praia? Assim? Não, tinham as praias as mais pobrinhas, que aí o cubano comum podia. As outras não, mesmo com dinheiro. Aí aconteceu o quê? A Venezuela faliu, o petróleo, né? Acabou a mamata, a Argentina, tá uma porcaria, no bom português. Sim. O Brasil elegeu o Bolsonaro, então o Mais Médicos, cortou, né? A mamata. E aí Cuba fez o quê? Você viu numa situação que o país socialista não consegue se sustentar por muito tempo se ter algum capitalista por trás, certo? Precisa de turismo, então. Exatamente. Aí abriram pro turismo. E aí tiveram que abrir um pouco a internet também, né? Dar acesso à internet por causa desses turistas. E aí, só com o dinheiro dos turistas, não dava. Aí eles fizeram o quê? Você que é cubano, tem família fora e tem dinheiro, você pode entrar, porque a gente precisa do teu dinheiro. Entendi. Entende? Na minha época, era proibido. Na época da minha mãe, era proibido. Minha mãe conheceu o Varadeiro porque minha mãe sempre foi uma das primeiras da turma. Ela é muito inteligente. E sempre tirava 10. Aí a nota geral de tudo, assim, da sala, ela tirou 9,7. Bom. Muito bom. Foi a melhor da sala. Deram uma viagem aí pra ela pra conhecer Varadeiro. Aí foi que ela conheceu Varadeiro. Entendi. E se você entrar de penetra lá na praia, o que acontece se for pego? É difícil Te pegarem? Não, é difícil você conseguir entrar. Por quê? Tá fechado? Não, agora você pode. Não, mas na época com grade? Não, nem Cuba não tentava. O cubano nem... Não, a gente vive com medo. Você acha que a gente vai arriscar a nossa liberdade pela praia, assim? Não sei. O próprio cubano que trabalha lá dentro, na hora já é cauete, cara. Tipo Coreia do Norte, assim, todo mundo caguetando todo mundo. Sim, exatamente. Pra ganhar pontos com a ditadura. Pontos com a ditadura, entendi. Exatamente. Nossa, que inferno, hein? E por aí, o país tá vivendo... Você acha que o Brasil vira Cuba? Vira Venezuela? Vira Argentina?
Olha, no cenário que a gente vive hoje, eu não acho impossível. Não, é impossível, eu não acho também, mas você acha que a Ah, gente mas tá há um tempo caminhando... atrás falavam que eu era louca? Que o tamanho do Brasil, que não sei o quê, que nunca vai virar. Hoje, sinceramente, eu não sei. Venezuela eu não acredito que a gente vire. Só que o Mas Brasil Argentina eu acredito. vai demorar um pouco para o Brasil entrar num buraco assim como o da Venezuela. Sim. Isso eu acredito. E a gente tem muita riqueza natural. Eu não sei se para eles é interessante falir o Brasil completamente assim Não, como a não. Venezuela, E ele, entendeu? pô, o Brasil, ele representa um poder geopolítico muito importante na América Latina. Se o Brasil desestabiliza ao ponto de colapso, você colapsa toda a América Latina. E aí você vai ter um monte de imigrante para os Estados Unidos, que é o que eles não Sim. querem, né? Mas a questão da liberdade, eu acho que a gente pode chegar num nível como o da Venezuela. De tipo... De repressão com quem... Manda, tipo, ó, parece o cara armado aqui, um policial, pega eu, você leva pra cadeia e executa os dois. Você acha que dá pra chegar nesse nível? Executar, não sei. Mas Executar, não. torturar, fazer um waterboarding. Uai, o que tá acontecendo atualmente com as pessoas que... Teve um cara que foi torturado, né? Não, mas com as pessoas que estavam no dia 8 e que muitas não estavam na hora que tudo aconteceu lá, daquele caos total, que fique claro, eu repreendo, sou contra. Muitas pessoas não estavam aí, estavam nos seus estados e estão presas. Caralho, foram... Estão presas. E o jogo psicológico que estão fazendo com essas pessoas é tortura. Chamando Tem elas de vários terroristas, tipos de tortura. Não é só o físico, tem também o mental. E que muitas vezes é até pior, né? A pessoa enlouquece. Então, tem parlamentares de direita que estão visitando as mulheres na colmeia e, assim, saem devastados esses parlamentares, porque falam que a situação está insustentável. Porque essas pessoas, em sua grande maioria, não são bandidas. Sim. E estão lá convivendo. Tipo, só os que quebraram era bandido. Não, e estão convivendo. Eles estão colocando todo mundo no mesmo pacote, como se todos tivessem feito esse vandalismo. E sabemos que não. E a esquerda é tão nojenta que eles nunca estão nem aí para o povo, nem para a verdade. Eles estão aí para alimentar a sua narrativa. Eles só ligam para alimentar a narrativa deles. Então, eles são contra a CPMI. Os parlamentares da direita estão aí lutando. Queremos a CPMI para investigar o que aconteceu dia 8 de janeiro. Os esquerdistas não querem. O PT não quer instaurar uma CPMI. Sim. Por quê? Eles não falam que a merda que eles estão fazendo. Eles não falam que foram os direitistas que foram lá e causaram toda aquela confusão, o vandalismo? Por que eles não querem resolver quem foi e tal, chegar tudo às claras, né? Se fosse de direita mesmo, os parlamentares de direita, você acha que estariam batendo tanto nessa tecla, vamos abrir a CPMI? Exato. Estariam. Porque a direita, ela não é igual à esquerda, ela não é seletiva. Sim. Não é seletiva. Em que sentido você diz? Em que sentido? Por exemplo, se tem pessoas envolvidas de direita, e que pode ter sim, porque sempre tem uns extremistas, os parlamentares de direita não estão nem aí, se são de direita ou de esquerda. Eles querem investigar os fatos. Pô, eles estão querendo abrir a CPMI, cara, para investigar. Sim, mas porque eles acreditam que é bom pra eles, né? Não por isso também. Eles acreditam que, por exemplo, lá dentro de uma CPMI, eles podem colocar o Dino como um cara que foi incompetente, porque ele tinha responsabilidade, né? Eu acredito que tinha um infiltrado, sim. Não, eu vi Tinha vídeo de infiltrados. Eu vi vídeo de pessoas que estavam... E pode ser que tenham também pessoas de direita. Não, claro, tinha a Dona Tem Fátima. Você viu a Dona radicais. Fátima? A Dona Fátima é uma velhinha que foi radicalizada, porque o bolsonarismo radicalizou muita gente também, né? Querendo ou não, isso é verdade. E aí foi na onda lá, cagou no banheiro lá do STF. Então, tem alguns que são radicais, sim, e eu acho que tem que ser, assim, punido. Se você cometer crime, Sim. você tem que ser punido. Punido por crime de vandalismo, não Cara, terrorismo. eu reprovo totalmente o que foi feito. Totalmente. Sim, eu acho que todo mundo Agora, reprova, cara, né? às vezes chega num ponto que a pessoa enlouquece mesmo. Porque se você para ver todas as violações aos direitos fundamentais que os brasileiros estão sofrendo, Sim. né, há mais de 6 meses, você chega num ponto que você fala, cara, eu até que entendo um pouco, né, essa pessoa. Não, eu entendo pra caralho. Inclusive, eu me fudi por falar exatamente isso no Twitter. Eu falei, cara, eu simpatizo com essas pessoas. Eu entendo que elas estão putas com uma tirania que elas estão vivendo. Eu entendo as pessoas. Agora, falar isso significa que eu sou terrorista agora. Era a intenção deles. O quê? Esticar tanto a corda a ponto da pessoa enlouquecer, ficar tão desesperada e começar a atirar para todos os lados, entendeu? Sim, eles queriam uma desculpa para aumentar o autoritarismo, óbvio. né? E eles conseguiram. Exatamente. Quem vai ter coragem agora de ir numa manifestação, me diz? Ninguém. Ninguém. Então, É. eles prenderam muita gente inocente
só pra falar, olha o que aconteceu com esses aqui. Você quer ser o próximo? Uhum. Entende? É tão nojento. E a forma com que está sendo feita também é totalmente ilegal. Por exemplo, eu perdi todas as minhas redes sociais e não tenho acesso ao processo. Eu não consigo me defender, eu não sei nem do que eu sou acusado, entendeu? A gente vive numa ditadura. É meio bizarro pensar nisso, porque a gente não vive numa ditadura do passado. A gente vive numa ditadura moderna. Que vem do STF. Que vem do judiciário. É uma ditadura do judiciário. De então, quem deveria cuidar e zelar pela Constituição, né? que foi quem matou a Constituição. É uma coisa muito mais complexa de você combater, né? Não tem como. É por Porque isso eles que dão muitas última- pessoas apelaram pro exército, né? Por causa de uma caneta, muda toda a história, os rumos daqui. Com uma canetada desse povo, eles Sim. conseguem mudar, É. né? Um cenário assim, Aí, o a única poder... esperança de a gente sair dessa merda é a esquerda brigar com o sistema. Se a esquerda brigar com o establishment, com as oligarquias, aí a gente consegue mover algumas coisas. Porque você vai ter a direita e a esquerda indo contra o STF, contra essas coisas tudo, entendeu? Eu não acho difícil, não. Porque o Lula, ele gosta de mandar. E o outro lá, que Também. tá aprendendo, também. Eu acho que uma hora... Não dá pra ter dois leões na selva, Não né? dá pra ter dois protagonistas assim também, né? O protagonismo, um vai querer mais protagonismo que o outro. Sim. E o Alexandre de Moraes ficou quietinho agora, recentemente, né? Então, pode ser que venha acontecer algum probleminha entre os dois. Ah, espero. Agora, O ego sempre fala mais alto. E Esse- muita gente cai por causa do ego. a gente tem que torcer pra eles brigarem. É isso. Torcer pra esquerda brigar com o sistema. Mas de não alguma só forma. isso, eu acho que não só se conformar com isso. Tem que brigar, então vamos continuar a nossa vida, por exemplo. Eu acho de extrema importância, e quando eu estava no Morning eu falava, parlamentares de direita, eu vou encher o saco de vocês. Ano que vem, quando começar a nova legislatura, vocês vão ter que bater na tecla do voto impresso auditável. Que o Paraguai aprovou recentemente, inclusive. Então, por exemplo, agora já começou a nova legislatura. 2023 já está... Eu quero ver esses parlamentares de direita batendo na tecla, porque temos 4 anos, na verdade 2, né? Porque agora tem as eleições municipais, daqui 2 anos, né? Sim, sim. Mas ok, pode ser que eles aleguem também que está muito em cima da hora. Sempre tá em cima da hora. Né? Pois é, porque o sistema vai empurrando com a barriga, vai Eles não enrolando. querem, eles não querem Exatamente. voto impresso. Mas para a presidência e para senador e deputados federais, é daqui 4 anos, certo? Certo. Eu quero ver esses parlamentares agora batendo nessa tecla. Conseguindo as assinaturas que precisa, trazendo esse debate, né, para o Mas é que público. o Congresso já aprovou o voto impresso uma vez. Mas tentar de novo agora. E por eles vão só interferência passar uma de um cane- ministro. Isso. Mas é isso. Mas tem que já continuar acabou. batendo, Monark. Não sei. Não, sei tem se- que continuar batendo, Eu não sei, cara. eu tô a ponto de... A esquerda quer isso, que você fale, eles vão desistir. Vou desistir. É isso que eles querem Eu acho que tem que ouvir. desistir, cuidar do nosso, deixar eles brigando. Cuidar do E aí, quando nosso. eles se matarem, a gente volta, entendeu? Cuidar do nosso como, me diz? De Sei que lá. adianta você trabalhar, fazer dinheiro nesse país, se a qualquer momento você pode perder tudo? Pode ter a tua conta bloqueada, tua conta bancária É só não falar bloqueada. mal com os caras, só calar a boca e... Pronto, então. Diga amém pra ditadura. Para. Não, tipo, eu entendo, eu não vou Vou te fazer mandar isso. pra Cuba um tempinho pra você viver numa ditadura já consolidada mesmo, pra você ver como é ruim. Não, eu não tô dizendo isso porque eu quero isso, ou eu vou fazer, ou eu vou desistir, entendeu? Mas eu entendo que tem muita gente que já... Não, você me irrita às vezes, hein? Eu assisti um podcast teu durante a eleição que você falou assim, Paulo, eu não vou votar não. É tudo um grande teatro. Mas né? Você sabe que é. Não. Se fosse um grande teatro, o Bolsonaro... Você tá falando das urnas o agora? Bolsonaro... Não, uai. porra, Não, teatro, é um grande teatro, teatro, o teatro das tesouras é o quê? É você fingir que você é oposição, como fazia PT e PSDB. Uhum. Agora, esses bolsonaristas agora, os parlamentares da ala do Bolsonaro... Fingir que são oposição. Não. Bolsonaro Não fingiu diga que foi isso. oposição. Fingiu? Fingiu. Vem cá. Se ele Fingiu, estivesse fingiu. fingindo, você acha que ele estaria... que ele teria medo de ser preso? Eu acho que ele tem medo de ser preso porque, independente dele... Ele tá correndo risco de ser preso. Você acha que se ele fosse do sistema, ele estaria com esse risco, Monark? Eu acho que ele baixou a cabeça pro sistema pra caralho. Colocou o sistema dentro do sistema. Sabe qual foi o erro dele? Ah. Ele sempre falava, não, porque tem que seguir as 4 linhas, porque tem que seguir a democracia. E, de certa forma, era isso mesmo. Só que os caras passaram de todos os limites. E ele sempre, não, temos que respeitar a lei e tal. Ele jogou dentro das 4 linhas e o jogo é muito desigual. Onde um pode tudo e outro
se limita ao que está na lei, entende? Eu entendo que teve uma dinâmica de desequilíbrio entre poderes do Bolsonaro e o sistema. E eu acredito que o sistema não ama o Bolsonaro. Odeia o Mas Bolsonaro. o Bolsonaro abaixou a cabeça pro sistema muitas vezes. Quando ele colocou o Aras na PGR, quando ele melou a CPI da Lava Toga, quando ele... na verdade, ó, quando os caras chegaram nos filhos do Bolsonaro, naquele esquema de rachadinha, o Bolsonaro peidou. A verdade é Filhos essa. não, hein? O filho. Sim, sim. O Flávio. Mas, tipo, aquilo era só a ponta do iceberg, né? A gente não sabe qual que é o tamanho do iceberg de verdade. Então... Você acha que se tivesse alguma coisa de fato, eles eu não acho que teriam tinha. interesse? Eu acho que tinha. Eu acho que Olha- todo político brasileiro faz rachadinha. Eu não tô Não, colocando só na coisa do... desculpa, Tem não. umas exceções. Tem Mas exceções. Mas antigamente... Não fala que são todos. Antigamente, Não todo fala mundo que são fazia todos, isso. são O próprio todos. Bolsonaro admitiu isso no podcast, Não, mas entendeu? não fala que são todos, porque não são. Tudo bem, mas eu não duvido que tinha coisa lá no Flávio, entendeu? Até porque o Flávio ficou muito rico. Ele ficou muito rico. Todo político fica muito rico do jeito que o Flávio ficou, você desconfia um pouquinho, Olha, né? sendo de direita ou de esquerda, se roubou, se enriqueceu de uma forma que você não sabe como é que ele fez isso, tem que ser investigado. Não. Se roubou, tem que ser punido. Só que o Eu Bolsonaro não vou trabalhou passar a mão pra na que isso não acontecesse. E por isso ele teve que ceder. Infelizmente. Infelizmente. Eu gostaria que ele não tivesse cedido. Concordo. Eu gostaria que ele tivesse sido Ele forte. ele cedeu em algumas coisas, sim. Eu concordo. Então Eu estaria mentindo se eu falasse que não. por isso que eu acho que o Bolsonaro não é a solução para isso, entendeu? Eu não sei, na verdade, qual é a solução. Eu, inclusive, acredito que não tem solução. Infelizmente. A solução, acredito que é o caminho que eu te falei. O caminho das pessoas tomarem mais consciência. Muitas vezes a direita acaba fazendo o jogo da esquerda sem perceber, entende? Sim, sim. Então, adquirindo mais conhecimento, mais cultura, eu acho que esse é o caminho. Esse é um jogo de longo prazo, entendeu? Então, Sim, eu a acho longo que... prazo, mas a esquerda foi assim também, a longo prazo. Sim. E, assim, tem parlamentares que é um grande teatro, com certeza. Tem esses aí que só querem ganhar seu dinheiro aí e tchau. E ficar na posição de poder. E alguns que se elegeram na aula No vácuo do Bolsonaro. Lá. Exatamente. Sim. Mas tem muitos que, de fato, querem fazer alguma coisa. De verdade, te falo, porque eu estou em Brasília, vejo, não coloco minha mão no fogo por ninguém, só por um. Tá. Pela minha madrinha, que é a Bia Kisses. Tá. Que eu falo que é uma segunda mãe para mim, e é mesmo. Desde meus 16 anos eu conheço, eu convivo, já trabalhei. Uhum. Por ela, eu coloco minha mão no fogo. E olha, se fizer alguma coisa de errado, eu te juro que eu coloco a minha mão, entendeu? E queimo mesmo. Sim, Porque, de verdade, eu vejo de perto o trabalho. E Sim, sim. não rouba. Por isso que eu não permito, e me pega assim, diretamente, quando as pessoas generalizam. Porque acaba desestimulando os parlamentares que são honestos. Mas eu acho que se você quer Não entrar dá lá pra pra você ser jogar na parlamentar- lama todos. Porque tem as exceções, como tudo na vida. No fim, o sistema corrompe todos. E o cara parece que é legal, mas ele joga Eu vou com te o sistema apresentar pra sempre, você ver. entendeu? Até amigos meus de esquerda, quando conheceram, falaram: caramba, me surpreendeu. A Bia. É. E outros que são mais próximos a mim, que são de esquerda, e que convivem, quando eu tô em Brasília, vão almoçar com a gente e falam: amiga, eu nunca vi um parlamentar defender as bandeiras como ela defende. Ela realmente acredita no que ela fala. Porque muitos falam que é um teatro, né? O que acontece em Brasília. E, de fato, tem muitos que vão lá na tribuna. E é um grande teatro, só para ganhar views, só para ter popularidade. Aquele Durval lá, puta teatreiro total. Então, mas tem os que acreditam de fato. Por isso te falo, não generaliza. Eu fico muito triste. Porque isso desestimula os que verdadeiramente querem fazer uma diferença. Sinceramente, eu não tenho dó de político, não. Se eles vão ficar desimulados porque eu tô falando a realidade, o problema é deles. Inclusive, eu acho Não é que... realidade. Não é. A realidade é que o sistema tá tudo corrompido lá. O cara entra lá e ele fica achando que tá fazendo alguma coisa, mas na verdade não tá fazendo porra nenhuma. Uai, a Bia fez um excelente trabalho na CCJ. Ela deve ter feito um excelente trabalho, mas o trabalho Até dela a não esquerda realmente teve muda que nada, entendeu? assumir. Assim, eles assumiram. A esquerda na CCJ, no começo, tinham muito. Eles não aceitavam que ela fosse a presidente. Ela foi a primeira presidente a presidir a CCJ da Câmara. Mulher, né? Aham. E nos primeiros dias era horrível, não deixavam ela falar, interrompiam, faltavam com respeito, faltavam para não dar quórum para começar, né, aí as votações, as discussões. E depois de um tempo, eles perceberam como ela está aberta ao diálogo, entende? Como, de fato, o que ela quer fazer é trabalhar e não militar, não ser uma ativista.
Porque tem muitos parlamentares inexperientes que entram como ativistas, Sim, mas sabe? você concorda que a Então- Bia não pode se desanimar só por causa do que eu falei isso, entendeu? Não, ela não se desanima com isso porque ela acredita numa coisa muito maior, entendeu? Sim. Que ela realmente, ela vê o trabalho dela. E ela sabe que, de certa forma, ela faz diferença na vida de muitas pessoas. Entendo. E os políticos têm que entender que a classe deles, Mas é que infelizmente, desanima. a classe desapontou muito o Brasil, entendeu? Então, infelizmente, não dá pra falar, elevar a classe política. A classe política tá devendo. Tá devendo, então. Mas, é infelizmente, difícil. uma pessoa, duas, não conseguem. Não, eu sei. Eu em não tô falando Brasília, da Bia, entendeu? entende? Especificamente. Então, por exemplo, fazer alguma coisa para barrar as arbitrariedades do Supremo, não eram todos que tinham coragem de bater de frente. O próprio Congresso aprovou quando o Daniel Silveira foi pois mandado é. preso. Tipo, Colocaram. o Congresso validou a ditadura do Judiciário. Então, eu não consigo ter respeito por esses caras. Não. Eu entendo que existem exceções, entendeu? Tem certos momentos que eles sozinhos não conseguem fazer a diferença. Por exemplo, barrar o sistema, 1, 2, 3 parlamentares não conseguem. Mas tem coisas menores, por exemplo, de melhorar o seu estado, de conseguir fazer um trabalho legal no DF, ela é do DF, ou em São Paulo, que eles conseguem fazer uma diferença. Agora, quando decide uma coisa maior, né, que é a união de muitos parlamentares para barrar o sistema, aí eu entendo que, de fato, eles sozinhos não conseguem fazer nada. Sim. Agora, a população ficar contra, Os políticos, em geral, não é bom, não é positivo. eu acho que não. Eu Acho sei. que não. Eu acho que não Eu tem que dar vejo. trégua para esses caras. E a política não. desgasta muito. Então, os poucos e bons que fazem, de fato, alguma coisa para mudar o cenário, vendo a população se voltar contra eles falam, meu Deus, vem cá, tô perdendo minhas horas de sono. Ela, por exemplo, é aposentada. Mas Ela foi individualmente, eles podem ter procuradora. apoio da população, mesmo se a população não apoia a classe política. Não, exatamente. As pessoas, Tem uma por esse diferenciação. grupo pequeno e seleto de parlamentares que, de fato, mostram serviço e mostram a que vieram, as pessoas apoiam, mas muitas vezes ficam batendo. E batendo muito. Já tem muita gente batendo na gente. Sim. Aí, nós mesmos, entre a gente, vamos ficar batendo entre a gente? Eu acho que um batendo momento é que- ruim, mas você tem que criticar Por isso que eu alguns falo seus, que né? a gente faz o que a esquerda quer que a gente faça. Mas o problema é que não pode acontecer o que aconteceu com o Bolsonaro, entendeu? Ah. Que vira uma militância muito idolatrizada do Bolsonaro. Como Sim. se fosse a figura de um messias, de Eu um sou mito. contra idolatria. Então, mas aí ficou assim, não pode criticar. E quando, na verdade, eu acho que o que o Bolsonaro precisava era literalmente da direita... Ele não tinha o apoio de ninguém, e aí você quer que a direita critique. Eu critique você- positivamente, Não, né? você critica no bastidor. Não, Você não. criticando publicamente, você endossa o discurso da esquerda, você fortalece a esquerda. Você vê a esquerda batendo no Lula? Você não precisa usar as mesmas críticas da esquerda, entendeu? Mas você tem que deixar... O político, ele tá lá como funcionário seu. Você não é um torcedor dele. Eu tenho muita raiva Se a gente de não pode pessoa ser- da direita que ficou batendo no Bolsonaro durante a eleição, Mas cidadão- sabendo que era a única opção. Cidadão E não... você foi um desses aí. Eu não bati. Eu até fui na live dos Não, mas caras você lá falar fala. com ele. Ah, eu não terminei. Você na live com o Paulo, eu não vou votar, porque um grande teatro tudo não vai fazer a diferença. Pô, você influencia muita gente, principalmente jovem, teu público Mas eu jovem. ainda penso isso. É um grande teatro e eu acho um que o meu grande voto não vai teatro. fazer diferença Você acha que nenhuma. o cara tá correndo risco de ser preso por quê? Porque não faz parte do teatro, pô. Ele não tá correndo risco de ser preso. Ah, é só, imagina! é só ele ficar nos Estados Unidos. Imagina o Anderson Torres que o diga. É só ele ficar nos Estados Monark. Unidos. É só ele ficar nos Estados Unidos. É. Ter que deixar o seu país. Por quê? Porque a gente vive numa ditadura, porra. O que ele então. Uai, mas se ele não faz parte do teatro? quer? Faz, porque ele, Uai, inclusive, então. ajudou a ditadura a se instaurar. Ajudou, Como? ajudou. Colocando péssimos... apontando péssimas peças políticas no tabuleiro. Como? Apontando péssimas peças políticas no tabuleiro. Tipo, ele colocou pessoas chaves, pessoas ruins em posições chaves. Não, você tem que entender, para quem trabalha em Brasília, é mais fácil de entender. O jogo político não é assim. Tem o sistema. O Sim, sistema tem um que é sistema. a peça dele. Tem do um sistema, mas é que nunca, bater de ninguém... frente com o sistema. Mas nunca ninguém pensou que o judiciário chegaria no ponto que chegou. O judiciário sempre foi absurdo no Brasil, né? Não, mas... O juiz se considera um Oh, deus aqui nesse não, país. mas para. Isso é para. verdade. Não, prender da forma que estão prendendo...
Eu, pelo Não, se a menos, gente for ver o histórico do Brasil, eu a gente sempre teve coisas eu achava absurdas, né? muito difícil de que acontecesse. Por exemplo, o Moro, o jeito que o Moro lidou com o papel dele é a mesma coisa que o Judiciário, o STF. A única diferença é que o STF tem desculpa o palavreado, mas tem uma pica muito maior do que o do Moro. Então, quando eles resolvem ser autoritários e usar a justiça em favor dos interesses políticos deles, a gente tem o que a gente está vendo aí. E esse é o resultado. Então, não começou por causa do Bolsonaro, inclusive. O Bolsonaro, ele é o terror... Mas ele foi uma pedra no sapato do sistema. Senão, não teriam chutado. E, pô, teve todo um sistema para tirar o Lula da prisão. O malabarismo que eles fizeram para conseguir tirar esse homem da prisão, não tá escrito. Foi Mas uma eles coisa. fizeram malabarismo pra pôr ele na prisão também, entendeu? Essa é a questão. As duas coisas foram feitas. Você não pode negar que teve. Não, teve corrupção, mas a forma com que foi feito o julgamento do Lula não foi certo. Não foi feito com os processos corretos. Por que se passaram 7 anos e só depois dos 7 anos o Supremo decidiu assim? Porque eles queriam esperar pra escrever, pô. Pra quê? Pra colocar o Lula como um herói. Então, eu acho que o escândalo aconteceu... Mas eles sabe precisavam qual é o reabilitar Lula problema de uma aí? forma. Sabe qual é o problema aí? A ignorância da direita. A gente fez o quê? Começou a endossar o Moro. Porque o Moro é o salvador da pátria. A gente não parou para ver se, de fato, esse sistema jurídico tinha que ser seguido dessa forma. O processo legal era dessa forma mesmo. A direita fez o mesmo problema que a esquerda hoje faz. Ela abraçou o autoritarismo porque o autoritarismo estava perseguindo seus inimigos políticos. Você vê a história assim e parece que estava tudo planejado, né? Foi planejado. Não duvido. Eu não duvido que tenha sido, né? É assustador. É oligarquia, eles são poderosos, né? Parece que... Globalismo. O Moro pode até ter feito... Não sei. Quando o Moro saiu onde ele foi? Ele foi ganhar milhões nos Estados Unidos numa empresa americana. Sim. Entendeu? Então, aí que você entra o globalismo. Não, O globalismo o Moro pra tá mim, aí. ó. O Moro pra mim Agente do globalismo total. Eu já entrevistei ele no Morning, não peguei leve com ele, não. Eu também Coloquei conversei com ele. Coloquei ele contra a parede. E ele, politicamente, é muito burro, né? Muito melhor era o Paulo Eduardo Martins, né? Só que as pesquisas atrapalharam o Paulo Eduardo Martins. Entendi, pra ganhar o Senado. O Paulo Eduardo Martins, foi uma perda gigantesca para a Câmara Federal. Agora ele ficou sem mandato, né? E era para ter sido ele o senador. Aí a pesquisa colocou ele como, né, estava com um porcento muito baixo. E aí as pessoas com medo, vendo a pesquisa, falaram, então vamos votar no Moro. Porque é melhor o Moro do que... garantir que não seja um esquerdista. Exatamente, manipulação das pesquisas. Mas quem era para ser senador hoje era o Paulo Eduardo Martins. Pode crer. O cara é genial, gosto muito dele. E é preparado. Sim, sim. Não é um ativista que entra lá e... não. Preparado. O jogo político Mas é eu te cartas falo, marcadas. tem pessoas preparadas lá dentro. Ninguém tá preparado pra bater o sistema, infelizmente. Não existe. Não. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Mas se você conseguiu incomodar o sistema, é porque você estava no caminho certo. Sim. E o Bolsonaro conseguiu incomodar e muito. Sim, só que muito. Aí quando ele incomodou, veio a reação e ele baixou a cabeça. A roubalheira, assim, em todo governo, claro que existe, né? Muitas vezes o presidente não tem que ser envolvido. Com o Bolsonaro, eles tentaram, né, colocar o Bolsonaro em algum esquema aí para falar, o Bolsonaro é corrupto, e não conseguiram. Agora, o governo federal é uma coisa muito gigante, né? O governo, assim, engloba muitas pessoas. Pode ser, sim, que tenha havido corrupção e não duvido. Mas é muito difícil o Bolsonaro tomar conta de tudo e ver, né, investigar se está acontecendo alguma coisa de errada. Agora, que foi bem menor do que no governo do PT, foi. E isso incomodou muito. Muito. O que eles não roubaram nesses 4 anos, eles vão roubar agora nesse. Dobro. E o pior, a casa tá arrumada. Aí é que... Entendeu? Não tá tão arrumada assim, não. Tá viu? arrumada. Não Comparado não a Monark... A gente não tem indústria, Zoe. Zoe, o país, esse país aqui, é como você mesmo disse, é um país subdesenvolvido. Há quanto tempo a gente não aguenta empresa... Muito tempo, não, com mas Lula há quanto no poder, tempo... você acha que a gente aguenta? Há quanto tempo uma empresa pública não dava lucro? Não. As empresas públicas geravam o quê? Calote, estava sempre, né, em déficit, a corrupção, teve uma arrumada na o casa. assalto. Teve. A casa foi arrumada. Teve. Foi arrumada. Foi deixada muito melhor
do Sim. que como a Dilma deixou ela. E como o Lula, porque o Lula, tudo aconteceu na época do Lula, que aí jogou no colo da anta, né? Do poste. É, exatamente. Melhor, poste. E aí toda a merda começou a virar tona depois, porque eles colocavam tudo debaixo do tapete. Sim, aí sim. o país tá maravilhoso com o Lula, tá lindo, tá lindo. Claro, né? Coloca tudo embaixo. Com crédito pra caralho, pra endividar Igual a quando você população. recebe uma visita na tua casa, né? Aí não dá tempo de limpar com água e tal, você pega uma vassoura, ataca tudo pra baixo do tapete, entende? Sim, sim. É o mesmo, o país tava assim. Não, eu Aí concordo. depois sacudiu o tapete e começou a sair tudo, né? Poeira, toda merda aí. O que eu argumento é que a gente pegou a nossa casinha de barro e arrumou. Mas ainda é uma casinha de barro, entendeu? Ela não aguenta um vento muito Sim, forte. Monark, mas você é muito pessimista, cara. É que eu tô levando tanta porrada na cara que é difícil ficar otimista com a vida às vezes, sabe? Olha. Eu tô há 4 anos me fudendo, entendeu? E só foi piorando, tá ligado? Eu perdi minha empresa e tal, mas eu não quero ficar me vitimizando aqui também. Chega dessa porra. Mas eu não tô otimista, não consigo, Zoe, ficar otimista. Desculpa, não tem como. Eu já tava mais desanimada, agora eu tô mais confiante, assim. Não confiante, eu sei que é um caos que a gente tá vivendo, mas eu não quero me deixar dominar por esse sentimento, sabe? Ah, sim, mas é Senão você fica uma pessoa amargurada, uma pessoa que desiste, larga tudo e, larga o país à sorte, sabe? Sim, sim. Acho que não dá. Acho que a gente tem uma responsabilidade com as pessoas. E hoje o brasileiro, ele se sente órfão. Né, de um líder e tal. Então, De um tem país, muitas. né? As pessoas que te acompanham gostam de você, sentem confiança em você e tiver fazendo o teu trabalho, elas verem você fazendo esse trabalho, confortam elas, de certa forma. Não, eu vou continuar. Exatamente. Então, eu acho que o nosso papel é trazer um pouco de esperança para essas pessoas. Claro que não enganá-las também. O país, a gente vai superar tudo. Mas eu acho que cabe a gente, sim, colocar os pés no chão dessas pessoas e falar, olha, a situação é bem complicada. Assumir quando a gente está perdido, porque realmente eu tô uma barata louca. Eu realmente não encontrei ainda uma forma de conseguir fazer uma diferença mesmo. Porque eu tô achando que, meu Deus, o que eu faço é pouco ainda pro que o país precisa. Se eu fosse eu, pensaria ao contrário. Mas Tipo, eu acho que temos que falar pra... Não, eu te falo nessa situação agora. Entendi. Agora. Tipo, Eu também futuro. acho que eu fiz muita coisa, principalmente quando tava com o microfone lá na PAN. Mas te falo nessa situação agora. Com esse homem que subiu a rampa. Uhum. Te falo agora. Eu me sinto impotente. Eu ainda não descobri uma forma, sabe, de fazer uma diferença mesmo. Porque é muito fácil, né? Eu ganhar dinheiro falando e tal, e pronto. Mas eu quero, de fato, conseguir fazer alguma coisa. E eu ainda não descobri. E eu sou sincera com o meu público. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, não podemos perder as esperanças, porque isso aqui ainda tem jeito, eu acho. Não é uma ditadura consolidada como a Venezuela, como Cuba. Não, ainda não chegamos no pior nível. Exatamente. Então, se não chegamos, a guerra não está perdida. A gente perdeu batalhas. A guerra é feita de batalhas. Sim. Uma hora você ganha, outra hora você perde. Mas a guerra não está perdida. Em Cuba, o bem perdeu a guerra. O mal está no poder há mais de 60 anos. Na Venezuela também. Só que a gente tem a oportunidade de olhar os erros que os cubanos cometeram, que os venezuelanos cometeram, e não fazer igual aqui. Por muito tempo a gente cometeu o mesmo erro. A gente não, né? Vocês, porque eu já venho de uma realidade que não me permite cometer esse erro. Mas vocês davam risada. Quando eu comecei a gravar meus vídeos, muitas pessoas falavam, essa menina é louca. Nunca vai acontecer. Igual fizeram na Venezuela. Os venezuelanos riam, davam risada. Para, que Cuba, isso aqui é Venezuela, cara. Olha o que se tornou. Uhum. Então, hoje, a gente ainda tem essa oportunidade de falar, opa, a gente errou ao, né, dar risada e falar, não vai acontecer. Ainda temos esperança. Temos uma chance. Só que temos que aprender história. Temos que aprender história. E o nosso inimigo não quer que a gente aprenda. Como ele não quer nada, realmente. Entende? Sim. Então, a história de Cuba é de extrema importância. Da Venezuela, que é a nossa vizinha. O pior que tem muita cara famosa romantizando Cuba aí. É por isso que eu às vezes fico... Mas não quero... Chega dessa bad vibes. Fala coisas positivas aí, Zoe. O que você tá... alguma coisa positiva no futuro? Está empolgada? Algum show? Alguma nova tecnologia? Olha, eu tô na Cos TV. Na Cos TV? Criei o meu canal lá na Cos TV. Porque ainda não sei como é que faz. Tipo... É normal, você vai criar uma conta. É?
Tá. Você pode... Tem um lugar que você importa todos os seus canais do YouTube pro Rumble com um botão só. Ah, Todos os seus vídeos você coloca lá, inclusive você... Vamos fazer isso aqui antes de ir embora? Põe aí. Não, vamos sabe pra por cima. quê? Porque eu acho que estamos no momento de ocupar os espaços. Então, não dá pra só depender do YouTube, do Instagram. O Instagram não entrega nem 20% do meu conteúdo Você para tá as pessoas. no TikTok? Sim, mas eu tô com risco de perder a conta. E olha que eu não normal. uso. De Ah, que aí tantas você cria denúncias. outra. De tantas denúncias que eu Os recebi. inscritos da conta não importam. Se você tem um conteúdo legal, o algoritmo do TikTok vai entregar... Você tem TikTok? Então, depois a gente conversa. Tá bom. Depois a gente conversa. Mas eu acho que o importante é ir ocupando os espaços e não ficarmos dependentes apenas de uma rede social. Então, estou na Cos TV, vou criar o Rumble agora. E também tenho a minha plataforma, soecontracensura.com.br, que é por assinatura. Muitas pessoas criticam, mas, cara, a gente cria conteúdo, a gente senta, estuda para Pessoas fazer criticam? isso. Pessoas... Pois eu te falo, a direita não é tão direita assim muitas vezes, porque eles acham ruim você ganhar dinheiro fazendo o teu trabalho. Você não parece Eles direita, querem não. que a gente gere conteúdo de graça, cara. Todo mundo precisa da sua sobrevivência. Então, eu faço publicidade dessa camiseta. Sim. A Lucinha, que tem a coragem, uma marca de camisetas, ela tem a coragem de patrocinar pessoas de direita. Legal. Não é toda marca que faz isso, tá? É verdade. Então, a Lucinha, ela me patrocina. Ontem, uma senhora chegou e falou... Eu mostrei meu guarda-roupa cheio de camisetas da Lucinha. Aí ela, de graça, recebendo de graça é fácil, né? Recebendo as camisetas. Nossa, Olha que gente isso. amargurada. Meu Deus do Cara, céu. a pessoa não vê tudo que eu passei pra conseguir o patamar que eu consegui, assim, de ter visibilidade, de ter marca interessada, seguidores assim. e de ter uma marca interessada em mim. Nunca nenhuma marca quis me patrocinar por eu ser de direita. Pode crer. A gente precisa ter uma sobrevivência. E se vocês querem que a gente sente e gere conteúdo, esse mini curso sobre Cuba, cara, eu estudei tão a fundo isso, faz um ano que eu fiz esse curso, mas eu não tinha ainda lançado, queria ir aperfeiçoando. Entendi. Foi tão aprofundado o estudo que eu descobri coisas da história do meu país que eu ainda não sabia. Ah, legal. Então, eu tô em constante aprendizado, só que isso demanda tempo. Sim. Eu tenho que É sentar um e trabalho fazer. de pesquisa acadêmica. né? Exatamente. E eu preciso comer também. Claro. Eu sou independente desde os 17 anos. Não Foda tenho papai e mamãe milionários para me sustentar. Igual muitos esquerdistas. Aí tem tempo para falar todas essas bobagens que falam. Normalmente, esquerdista é filho de rico, né? Exatamente. Normalmente. E não precisa trabalhar. Sim. Sim. É Aí inteiro. quer socializar as coisas de todo mundo. Tem uma livraria, livrariadasoe.com.br, onde eu vendo livros, exatamente por essa questão que eu acho que até as pessoas não começarem a adquirir cultura, esse país não vai ter o futuro que a gente quer que tenha. Então, eu tenho a livraria, tenho o meu mini curso, tenho minhas plataformas e tô aí me virando. Legal. Sozinha. Tá Porque certo, é a isso gente aí. vê também que a direita não é muito unida nessa questão, né? É. Tem várias pessoas aí criando revistas e tal. o velho da van pra patrocinar, né? Podia, né? O cara é bilionário, o cara é o cara mais rico do mundo, não patrocina Pois é, ninguém, porra. Luciano. Eu não vejo um patrocínio da van e Também um não. influenciador. O cara só quer pagar menos imposto e patrocinar os caras. Pois Cadê? é, zero. Aí criam revistas online e tal, o povo da direita, mas nenhum me chamou assim. Mas eu gosto de ser independente. Eu não gosto de ficar andando com a minha duplinha ou ser um independente trio. é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Sim. Então, Seu horário, suas regras. Deus vai prover o meu caminho. Isso eu tenho certeza, como em todos os momentos da minha vida de dificuldade, sempre aconteceram coisas assim que eu nunca imaginei e que é só Deus para explicar. Então, no momento que eu pareço perdida, que eu tô assim me sentindo sem rumo, Deus me faz passar pelo deserto para depois, né? Dá uma luz ali. Né? Exatamente. Sim, sim. Então, eu tô nessa fase, sabe? Fazendo o meu, sozinha, conversando com os meus seguidores. E é isso. Eu sei que no momento certo, Deus vai me colocar no lugar que é para me colocar. Ah, sim. Assim como me colocou na Jovem Pan. Sim, Entendeu? sim. Foi do nada, assim, que... Sabe? Quando eu tava sem esperança alguma, colocou no meu caminho. Não, eu tenho certeza que vai aparecer. Então... Não, e outra, você não precisa que apareça nada pra você, na verdade. Você pode construir a sua própria audiência e o seu próprio vender cursos e outro mais, o que mas totalmente muitos que me natural. seguem falam que, Então vocês largam de ser idiota, meu. Porra, Zoe tá sendo perseguida pelo Estado, tá ligado? É. Vocês não vão comprar o produto dela quando Mas ela... na hora que eu falava todas as verdades lá, ele, isso, fala mais, aí sim. É. Quando deu a É. M,
Ninguém tá lá pra te ajudar, Cara, né? isso é foda. É foda. O mundo é uma merda nesse sentido. É. E talvez seja por isso que a gente tá indo pra essas ladeiras A abaixo. Aí. desunião é foda. É, infelizmente. Eu acho que a direita, a parte do bolsonarismo, infelizmente, não queria dividir espaço, entendeu? Então eles atacavam muitas pessoas, eu acho. E aí acabou criando... Você percebe que isso é uma coisa que foi bom de ter acabado a eleição. Não tá mais aquele clima de animosidade que tava nas redes antes, né? Todo mundo atacando todo mundo. Você sente isso? Ainda. Você ainda sente? E por parte da esquerda, mais ainda, porque eles estão se sentindo os donos do pedaço. A esquerda parou de mexer o saco, não sei porquê. Acho que é porque me Sério? censuraram. Nossa, eles me infernizam o dia inteiro, principalmente no Twitter. O dia inteiro. Volta pra Cuba, desgraça. Vai pro inferno com o Olavo de Carvalho. Aí é foda. Daí né? pra pior, tá? Caralho, os caras falam isso do cara que morreu. Daí pra pior. Maldita cubana, volta pro teu país. Tomara que você seja extraditada. É isso? Internet, É né? pesado. Amor. É o amor. O amor É, venceu. o amor. E falam que a gente que é xenofóbico, que o Bolsonaro é homofóbico. Pois é, você podia usar a carta da xenofobia, hein? Mais que outros esquerdistas. Ah, mas aí eles Aí dão eles um bugam, jeito. aí eles bugam. Não, eles dão um Assim, ó, jeito. você tá sendo xenofóbico comigo só porque eu sou cubana. Eles dão um jeito de reverter, de inverter a situação. Eles são os reis disso. Os reis da narrativa, né? Exatamente. Infelizmente. E a gente tá no mundo de narrativas, né? É isso. Zoe, obrigado. Obrigado por ter vindo aí. Valeu. Foi ótima Eu que conversa. agradeço. Você vai tá indo, não sei se pode falar, mas você tá indo viajar, vai morar em outro lugar, mas se estiver por São Paulo, a gente conversa novamente, beleza? Com certeza. Obrigada pelo convite, Monark. Eu que agradeço. Sorte pra gente. Sorte pra gente, que a gente tá precisando mesmo. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.